Muito boa tarde, se Deus quiser. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo Gaspar Macedo. Olá, Gaspar. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. O Gaspar tem 23 anos, trabalha em comunicação desde os 18, é militante do PSD e faz uns vídeos de indignação contra o estado atual do país com música épica por trás. Boa introdução, não achas? Acho que foi ótimo. A melhor forma de me descrever. Antes de arrancarmos, queria agradecer aos novos mecenas: Maria Moreira, Maria Soares, Madalena Clara, Francisca Correia Monteiro, Pedro Antunes e Ariana Brás. Também vocês podem tornar mecenas e ajudar este projeto a crescer e a tornar-se sustentável. Se o fizerem, ganhem acesso a uma data de coisas, aos eventos, ao grupo WhatsApp e muito mais. Se não tiverem para aí virados, ajudem pelo algoritmo com um like, um comentário e uma subscrição. E por hoje é tudo de marketing. Vamos aqui conhecer o Gaspar. Grande Gaspar, jovem dos Reels. És conhecido assim agora, não é? O jovem dos Reels políticos. Era o Gaspar do Facebook, depois o Gaspar do Twitter, depois o Gaspar do TikTok e agora o Gaspar dos Reels. Eu prefiro que me chamem Gaspar Macedo. Ou da Póvoa. Ou da Macedo Póvoa. é mais Da bestes Póvoa lados. é honra maior, mas é complicado a malta saber. Olha, tu já sabes, porque já conheço o Despolariza, nós aqui começamos com uma rúbrica que é Lotaria Genética e Social, porque ninguém escolheu quem é, nem que pais teve, Sim. nem que genes lhe saíram. Então, como é que tu te interessaste por política? Achas que tem alguma coisa a ver com os teus pais? O que é que os teus pais fazem? Qual é o teu contexto social? Ora bem, interessar-me por política foi por causa dos meus pais, não é tanto porque eles tivessem grande interesse ou grande participação política, porque não tinham. O meu pai, o máximo foi o meu pai que foi candidato pelo CDS autárquico, porque o colega dele, o amigo, pronto, que estávamos aqui a falar há pouco do colega e amigo, o amigo dele era candidato e pediu por favor, precisamos de gente para fazer a lista, e o meu pai lá foi. Não me lembro, estávamos de férias em Espanha, e ele, tira-me aí uma foto, estava de boxers, vestiu uma camisa, tira-me aí uma foto que estendi para o flyer, mas não foi tanto por interesse político deles. Eu comecei-me a interessar por política porque não foi por escolha, foi por obrigação, porque mais propriamente na altura, em 2012, 2013, 2011, 2012, 2013, com a crise financeira e com a crise em Portugal e o resgate da Troika em Portugal, teve consequências na vida de muitos portugueses e a minha família não foi exceção. E eu ver o meu pai na altura, que trabalha numa empresa familiar, uma média empresa, uma exportadora têxtil, do ramo têxtil, e ver o meu pai a vir para casa mal, na altura a empresa teve para fechar e tudo, ver a minha mãe sem emprego, que é professora, educadora de infância, hum, fez-me começar a questionar o que é que se passa no mundo à minha volta e especialmente a questionar-me porque é que as coisas estão assim, quem é que deixou as coisas assim, quem é que está a tentar fazer para resolver as coisas. E é daí que vem o meu interesse e do meu contexto social. Eu, contexto social, posso dizer, sou de classe média baixa, que teve ali a roçar quase o classe baixa e pronto, foi por aí, né? Não foi tanto por gostar, foi por ter a necessidade de perceber o que é que se passava. Pois, e isso imagino que tenha sido para em 2010, não? Não, Porque a crise financeira foi em eu 2008, mas bateu forte cá em Portugal um bocadinho mais tarde, não sim, é? foi 2011, 2010, 2011 mesmo, o auge foi 2012, que foi aí que eu comecei a ganhar interesse E e tinhas 12 anos, 12 anos, sim. depois de 2000? Sim, e Ok. comecei a ganhar interesse, mas não participar, neste sentido era só acompanhar. Participar foi depois, quando foi anunciado que Portugal ia sair com sucesso do resgate financeiro, que ao contrário de outros países não ia ser necessário uma segunda intervenção, nem um segundo resgate, e comecei a participar ativamente na política. Aliás, eu era, quando comecei a interessar-me por política, eh, era um grande crítico do primeiro-ministro na altura, que era o Passos Coelho, porque era a tendência de qualquer pessoa que "Então, este gajo está a lixar isto tudo, o gajo é mau, de certeza." E continuas assim? Não, Sim, continuas contra o primeiro-ministro. sim, agora com este, sim. Sempre foste. Sim, sim, sim. Se calhar é mesmo genético isso. Sim. Mas com o Passos Coelho, depois, lá quando anunciou a saída do resgate, comecei a participar mais politicamente e lá está. Por isso é que agora estou no partido que estou, como tu disseste na introdução. Mas sim, é essa a história.
Então, ajuda-me aqui que eu Sim. não tenho isto muito presente. O PSD, quando é que foi a última vez que esteve no poder? Ou seja, Teve de quando... 2011 até 2015, Ok, então tu, há 8 anos. desde os teus 15 anos, que és da oposição. Sim, eu digo sempre dentro do meu partido que eu não conheço o meu partido com vitórias. Pois, era o que eu te ia dizer, que é, imagina, tu criaste esta personagem, esta personagem, por acaso acho que é quem tu és mesmo, mas pronto, criaste esta maneira de fazer reels Sim, e vídeos de falar do estado atual do país, dizer mal do que está mal, sim. etc. Se o PSD agora ganhar as eleições, vais ter uma crise de reels. De identidade. Não, Sim, porque o que é que tu vais fazer? não, porque eu. Vende sempre mais indignação, não é? Sim, Nas sim, sim. redes. Vendo sempre mais indignação, porque se as pessoas verem o conteúdo com os podcasts que eu faço, a maior parte dos podcasts não são só a expor o problema. Aliás, eu não vejo muito valor político nisso, de dizer que isto está mal. Eu falo muito também de soluções, só que lá está, não é tão sexy e depois as pessoas não vão partilhar. As pessoas preferem partilhar a fazer uma crítica justa ao António Costa do que partilhar eu a falar sobre descentralização, que é o que eu faço também, sobre regionalização, e portanto também é o que a malta quer consumir. Só que isso é verdade, Deus queira, eu não tenho problema nenhum em dizer isto, e eu sou da opinião que este governo tem de continuar até 2026 e que nem é bom para o meu partido haver eleições antecipadas. Atualmente e com a atual liderança, pelo menos nos moldes em que está. Eh, Mas se houvesse outro líder. Depende do líder, mas nem é tanto a questão do líder em si, é a estratégia do partido que, infelizmente, o líder é que a está a desenhar. O atual líder é responsável por ela. Não passo cheques em branco a ninguém, atenção. Agora, se hoje houvessem eleições antecipadas, e até aí a malta do meu partido queixa-se muito do Marcelo, chama-o de traidor e tudo mais, porque não manda, e depois já olha chocado, o Marcelo não manda abaixo o governo, e eu acho que o Marcelo até tem pena de nós e está a ter bastante piedade nossa, porque se amanhã houver eleições, o PSD perde as eleições. E aí o António Costa, se for recandidato, ganha. Não tenho dúvida nenhuma. Portanto, o meu partido, agora como está, não está preparado para governar. E quanto disso, quanto de tu achares que é melhor para o teu partido esperar, tem a ver com se resolver esta questão do Chega, de fazerem ou não uma parceria. Não é só isso. E isso também é um problema, foi um erro muito grande do Rui Rio e que infelizmente o atual líder do PSD só começou a perceber tarde que as pessoas não são burras. Há muito esta tendência na política, especialmente quem está por dentro dos bastidores, os políticos tratam muitas pessoas como burras. Uhum. E então pensam, e há muito esta opinião dentro do meu partido, que as pessoas importam-se pouco com qual é que vai ser a formulação de um governo ou de um projeto alternativo ao atual. Pensam que as pessoas, o que basta, a atual liderança do meu partido, pensa que o que basta para chegar ao poder é contar com o desgaste do partido que está no poder. E não tanto criar um projeto e uma identidade própria e esclarecer as pessoas sobre, ok, o PS está a fazer isto mal, o que é que nós vamos fazer diferente? E, por exemplo, uma coisa que eu critico que o PS fez mal foi, na altura, durante 4 anos, deixar, ou mais de 4 anos, deixar o governo deste país dependente de forças políticas claramente extremistas e que defendiam coisas que são contra os interesses até internacionais de Portugal, que eu falo do Bloco de Esquerda e até mais do PCP. E, portanto, se eu critico o facto de António Costa ter feito isso, eu não posso deixar nem passar um cheque em branco ao meu partido quando o meu partido é incapaz de recusar fazê-lo para o lado direito. Mas não é só essa a questão que me faz achar que o meu partido não está preparado para eleições. É porque eu sou da opinião, lá está, que nós na política temos de tratar as pessoas com inteligência e não podemos ter medo de dizer a verdade às pessoas, no sentido em que no meu partido eu defendo que nós não devemos apresentar um projeto só para os próximos 4 anos. Eu acho que aquilo que falta ao país, eu acho que muita gente sente falta disso na política, é um projeto político, é um político que seja capaz de dizer: eu tenho aqui um projeto para o país para os próximos 20. Isso demora a construir-se, não se constrói num ano de liderança de partido. E, portanto, era muito bom para o meu partido deixar que este governo mostre o quão mau realmente é, porque bastou um ano para as pessoas perceberem isso,
e a este governo ter de lidar com as consequências até 2026, ter de lidar com as consequências da sua governação, ter de lidar com o facto de, durante 8 anos, não ter feito reforma praticamente nenhuma, e nós sentimos isso hoje em dia na habitação, nos preços da habitação, sentimos hoje em dia nos preços da energia, sentimos hoje em dia nas infraestruturas completamente envelhecidas, e prefiro que isso aconteça e que o meu partido construa um projeto até 2026 para os próximos 20, do que irmos só a eleições pela lógica de que o PS é mau e pronto, o PS não pode governar. Isso nem é um projeto sólido. É da maneira que, no final da legislatura seguinte, nós estávamos outra vez fora do poder. Ok, interessante. Mas voltando aqui ao Chega, eu considero o Chega populista e há muitas coisas que vejo e que me parecem red flags, como se diz em inglês, não é? Sinais de coisas com Sim. qual não me identifico. Mas ao mesmo tempo, às vezes não entendo, talvez por ignorância minha, não entendo qual seria o perigo tão grande assim de haver uma coligação do PSD com o Chega. Ou seja, parece-me ser um bocadinho um dilema moral clássico, que é quase sempre de ontologia contra o utilitarismo, não é? Ou seja, parece haver algumas pessoas do PSD que são deontologicamente contra estarem associados a partidos que eles consideram extremistas. E depois, do outro lado, há a moralidade utilitarista, que é, ok, mas se conseguirmos fazer com eles uma coisa bem feita e que não vá nessas direções onde nós vamos bater o pé, se calhar é melhor para o país e se calhar é melhor para nós. É por isso, qual é que é assim o perigo tão grande? Mas tu não vês, só para perceber, tu não vês um perigo numa coligação, por exemplo, o Chega presta só apoio parlamentar ao governo, ou o Chega ter cargos no governo? Por exemplo, cargos ministeriais. Para ti é a mesma coisa? Não, imagina, claro que não é a mesma coisa, mas imagina-se que tens um ministro que é do Chega. Ok. Pá, Sim. à partida não vai ser ministro da Economia, não vai ser ministro das Finanças, não é? Não vai ser assim, não vai... E mesmo que fosse, não teria a capacidade sozinho de arruinar o país, não é? O Ministério não é independente. Sim. Pronto, então por isso, atenção, eu não percebo tanto disto como tu, mas às vezes ouço as pessoas como tu a falar disso de uma forma totalmente categórica, tipo, não vamos coligar com eles. E pergunto-me, ok, eu percebo, porque eu também não me identifico com eles e percebo a ideia, mas o que é que aconteceria assim de tão mau ou tão perigoso? E eu vou-te responder em 2 níveis, no nível de estratégia política e naquilo que eu realmente sinto que era o melhor para o país. Ok. Para mim, vamos falar primeiro na questão do que eu sinto que é o melhor para o país. Para mim, qualquer força extremista estar próximo de influenciar a decisão e o poder de um governo é mau. E eu já o disse, se eu critiquei a António Costa por o ter feito com outros partidos à esquerda, eu não posso simplesmente deixar que o meu partido faça só porque é o meu partido. Tanto é que eu sou do PSD, mas o meu partido, em todas as eleições que eu votei até agora, não teve cheque em branco. Eu não tenho problema nenhum se tiver de estar noutro partido, se eu achar que a liderança do meu partido não está a corresponder àquilo que eu achava que devia ser. Mas, nesse sentido, eu gosto de manter, gosto daquilo que eu exijo aos outros, exigir a nós próprios. Segundo, o grande problema do Chega, e aqui é preciso fazer uma distinção que eu faço sempre, há uma diferença entre os eleitores do Chega, para mim, e os dirigentes do Chega, o partido Chega. Eu acredito que a maioria das pessoas que votam no Chega não é racista, não é xenófoba, não é homofóbica, são pessoas que estão descontentes. Para mim, é tão simples quanto isso. E são pessoas que se sentiram esquecidas pelos partidos do arco da governação. Acho que, quando algumas se viram ao PSD, acho injusto, já podemos ir aí porquê, mas eu compreendo, e aquilo que cabe ao meu partido não é apaziguar quem se tenta aproveitar desse descontentamento, é falar para esses eleitores e tentar dar a resposta que não tem sido dada a esses eleitores, que os leva a ter de votar em partidos que não têm propostas sequer para os problemas que apontam, mas que só pelo facto de apontarem e de berrarem mais alto e de falarem mais alto, soam mais confiantes, soam mais capazes. E, portanto, o Chega, para mim, é uma experiência, é um culto de personalidade, é um partido unipessoal, não tem maturidade nem craveira ideológica identificável, num dia estão a defender isto, num dia estão a defender aquilo, e é um partido, acima de tudo, que numa experiência de governação, eu acho que não encaixava com o PSD, até na área económica, porque eles são bastante estatizantes. Até nas propostas que fazem, são bastante estatizantes e bastante populistas
quase do populismo económico que o Bloco de Esquerda tem, por exemplo. Não estou aqui a comparar, a dizer que são a mesma coisa, mas em termos económicos têm muitas parecenças. São bastante conservadores, como eu gosto de dizer. Estatizantes. Não, mas disseste conservadores? Conservadores também, na questão económica. E, por exemplo, a questão do protecionismo e na questão da União Europeia, que nós ainda não estamos a ver, mas quando o partido internamente está ali o Chega está numa guerra interna, que eu acho que vai acabar por dar uma vitória ao cinismo contra a União Europeia, que nós vamos ver manifestar-se nas próximas eleições europeias, quando eles escolherem candidatos que vão ser até flagrantemente anti-União Europeia. Mas eu acho que isso é contra os interesses de Portugal e, portanto, acho que não faz sentido nenhum. Não vejo problema nenhum, por exemplo, em fazermos uma coligação com a Iniciativa Liberal, que é um partido liberal, que eu acho que é o que eu falta ao meu partido muitas vezes, é esse ímpeto liberal numa experiência de governação que tem partido de fações internas e ter um partido fora que influencia, capaz até de ser muito mais benéfico. Na questão da estratégia política, basta olhar para o que aconteceu nos últimos anos, em que o facto de, e eu acredito mesmo nisto, o facto de os líderes do meu partido, o último líder, o Rui Rio, não ter sido capaz de dizer um não categórico, não, fez com que o PS tivesse uma maioria absoluta e contribuiu para isso. E eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu acho que para experimentar coisas novas, em vez de estar a bater na mesma tecla, que é como o atual líder do PSD faz, que sempre se vendeu nos últimos anos, que ele era o anti-reísmo e que ele era totalmente diferente do Rui Rio, mas eu sempre defendi que eles são muito parecidos em quase tudo. O Montenegro e o Rui Rio são muito parecidos. E até nesta questão de cometerem os mesmos erros. E esta relação com os partidos extremistas é um deles. Porquê? Porque por muito que a bolha mediática e as redes sociais queiram fazer parecer que o povo português está mais dividido que nunca e está muito dividido, isso não é verdade. Porque os portugueses concordam quase unanimemente nas questões fulcrais todas. 80% dos portugueses concorda que Portugal tem de continuar na União Europeia, 80% dos portugueses concorda que Portugal tem de apoiar a Ucrânia, 75% dos portugueses concorda que o Serviço Nacional de Saúde tem de continuar a existir, tem de ser mais forte, e por aí afora. Ou seja, nós, por muito que a bolha mediática tente vender o contrário, os portugueses são bastante moderados naquilo que defendem, para surpresa de muita gente, e, portanto, querem projetos moderados, sim, mas aí é a diferença, que eu acho, querem também projetos reformistas. E nós não podemos estar a deixar que um governo fique dependente de forças que são anti-reformistas. Especialmente quando essas forças, e aqui para terminar, que é isso que eu acho que é o Chega, por isso é que eu digo que é um partido parasita, esses partidos, esses projetos políticos, precisam que as coisas estejam mal para terem sucesso político. Porque é daí que vem o eleitorado deles, é do descontentamento, é da confusão. O PSD também. Não acho. Se estivesse a correr tudo bem, teriam menos hipótese, não é? Ok, mas também está a correr tudo mal e o PSD não teve ganhos, estás a perceber? Eu acho que não é só isso que basta ao PSD. O PSD, por exemplo... Sim, tem que apresentar uma proposta tem que ter o seu mais projeto, jovem, claro, mais dinâmica. Claro, não é só dizer o Costa é mau, que é um bocado a lógica do atual líder do PSD. E que os militantes do PSD elegeram este líder do PSD com essa lógica. Ele foi um bom líder de bancada parlamentar e, portanto, vai ser bom para bater no Costa. Agora dizem que nem para isso ele serve. Mas isso não é... Se nós queremos, e se nós vamos com a lógica de que o PSD é o maior partido da oposição, mas é, acima de tudo, a alternativa ao governo, vamos eleger para líder do PSD, ou seja, próximo primeiro-ministro, dentro da nossa lógica, alguém que tem perfil de líder da oposição e não alguém que tem perfil para ser primeiro-ministro. E, portanto, é estas várias mensagens, vários sinais contraditórios que têm afastado as pessoas e que não têm, ou pelo menos não têm reforçado a representação do PSD por causa disso. O PSD mantém-se igual no meio deste caos. Todos os partidos ganham, o PS perde 15%. E o PSD mantém-se igual. E as pessoas no meu partido, muita gente, espero eu que vá mudando isso, não se questionam porquê e pensam que é normal. E já começam a normalizar que, pronto, o PSD, que em tempos teve, não é em tempos, que ainda é vivo, teve o político mais votado da história deste país, que conseguiu resultados históricos, que conseguiu feitos históricos para o país, que foi o Cavaco Silva, e esse PSD, vamos desistir dele, simplesmente. É uma falta de ambição enorme no discurso do meu partido, que é pelo facto também de que nós andamos há 8 anos à deriva. E a mim custa-me, que eu digo que estava há pouco a dizer, eu não conheço o meu partido sem
o meu partido não teve uma vitória desde que eu sou militante do meu partido, e eu sinto que tenho mais ambição para o meu partido do que as pessoas que estão aqui há 20, 30 anos. E exceto em termos autárquicos, que eu venho de uma terra que é PSD desde 25 de Abril. Praticamente desde 25 de Abril. A Póvoa, Mas, sim, a Póvoa Póvoa a de Póvoa? Varzim. Sim, sim. Primeiro foi CDS, primeiro mandato, e depois o candidato do CDS veio para o PSD, e desde então, pronto. Sempre a mesma pessoa? Não, sempre a mesma pessoa não, sempre o Ah, mesmo partido. ok. Deus me livre. E, aliás, Podia ser eu conheceria realmente, se fosse uma pessoa assim há tanto tempo. o nosso primeiro candidato que era do CDS, era um padre, para tu veres a coisa. Uhum. E portanto é isso, eu acho que falta um bocado a ambição Mas ao meu olha, partido. voltando para a pergunta, imagina que tudo corria como tu querias e se fazia um plano para Portugal há 20 anos e o PSD conseguia criar uma liderança Sim, muito mais sobre o fazer do que sobre a oposição, tudo impecável, exatamente como tu querias, mas chegava a 2026 e só conseguiam tirar o PS do poder com uma coligação com o Chega. Preferias que continuasse o PS no poder? não acho que seja essa lógica. Depois isso também é Ah, injusto. ah, ah. Não acho que seja. Não estou a usar aqui truques, atenção. E não acho que seja porquê? Porque eu acho que o maior problema desta questão é que nós deixamos que o ONU esteja sempre do lado do PSD. Já houve casos em que não houve maioria parlamentar para o partido que venceu e o PSD deu pelo menos o apoio necessário parlamentar para um governo PS funcionar, abstinha-se, por exemplo, nas votações do Orçamento de Estado, dava condições de governabilidade ao PS. Já aconteceu. Aconteceu com o Guterres, não estou em erro. Eu acho que foi com o Guterres, o primeiro mandato do Guterres, em que o PSD, que era o Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do PSD na altura, deu condições de governabilidade ao PS. Pelo menos, ok, o PS ganhou, não tem maioria, mas ganhou, teve a maioria dos votos, portanto vamos dar-lhes o benefício da dúvida. Mas como? Votando na Assembleia de forma que... Abstendo-se, por exemplo, na votação do Orçamento de Estado, e depois dava maioria suficiente ao PS para aprovar o Orçamento de Estado. Sim. Mas atenção que isso pressupõe que o PSD votam todos igual, não é? Que os deputados não podem decidir por si. Não tem disciplina de voto nos partidos políticos. No caso do PSD, há disciplina de voto, é obrigatório, se não tem punições internas dentro do partido. Nas questões, em certas questões, depois há outras mais culturais ou de costumes. Sim, tipo aborto, assim. Aborto, essas questões, Sim. em que há liberdade de voto. Mas não achas isso um bocado medieval? O quê? O partido ter que votar todos exatamente igual? Ainda por cima as pessoas estão lá a representar zonas diferentes do país. Não estão, esse é o problema. Quem me dera que fosse assim. Mas estão. São de lista, não é? Ganham X deputados daqui, X deputados dali. Acabam por não ser, porque quem os escolhe, para todos os efeitos, é o líder do PSD que está em Lisboa. Quem faz a lista. Sim, portanto... Sim, mas em teoria eles são um deputado que veio dali. Sim, não veio. Até acontece muitas vezes que é do Algarve e é candidato no Porto. Sim. E eu acho que... Eu estou num partido político, mas eu acho que um dos maiores problemas do sistema político em Portugal é o excesso de partidos e do poder dos partidos no ato democrático. Democracia não precisa de ter não precisa ser só feita com os partidos. E, por exemplo, eu acho que devia ser em Portugal, se alguém quisesse ser candidato, como acontece noutros países, como acontece, por exemplo, no Brasil, se alguém quisesse ser candidato independente para ser deputado da Assembleia da República, poderia sê-lo. E não precisar de um partido político para o ser. A democracia não estar tão dependente dos partidos políticos. Por exemplo, nós vemos uma coisa com maus olhos hoje em dia aqui, que há noutros países, como na Suíça, que é os referendos. Nós devíamos dar mais importância aos referendos. E é como tu dizes, é na teoria que os deputados realmente representam os seus interesses locais. Mas é só na teoria. Porque quem os acaba por escolher e depois quem os escolhe é quem eles vão ter de beijar a mão, é a melhor forma de o colocar. Na maioria dos casos, há deputados com coragem. E eles acabam por satisfazer os interesses dessas pessoas do que os interesses das suas terras. Muitas vezes nunca mais metem os pés nas terras onde foram eleitos. E isso é um problema, sim. E uma coisa estúpida que eu acho no meu partido, e eu aqui vai ser sempre essa lógica, é muito mais fácil falar da casa dos outros, vou sempre falar da minha casa. Uma coisa estúpida que o meu partido faz é as jornadas parlamentares, em que vão os deputados todos a uma terra. Ainda há uns tempos foram à Madeira todos. Eu acho isso um desperdício de recursos. Todos os deputados? Todos os deputados vão lá, fazem as suas jornadas. Acho um desperdício. Eu preferia que eles fossem obrigados a ter de passar X tempo no seu distrito, ou até, como eu defendia, que os deputados deviam ter até maior ligação às terras em si, por exemplo,
Póvoa de Varzim e Vila do Conde elegem X deputados e não tanto o distrito, que é para criar ainda uma ligação muito mais próxima dessas comunidades, mas mesmo a questão do distrito é muito mais útil esses deputados serem obrigados a passar X tempo no seu distrito e têm de falar com X empresas e têm de ir, do que estar a pegar nos deputados todos, para criar uma bolha mediática, que no fundo ao cabo para que isso serve, mas nem isso resulta, e irem para a Madeira, ou irem para os Açores, ou irem para o Algarve todos juntos, fazer o quê? Passear? E portanto não faz sentido Sim, há nenhum. tanto centralismo que até um mecanismo que existe para tentar que exista representação de Sim. vários distritos do país Sim. é comido pelos chefes dos partidos, porque são eles que escolhem, Claro. e não escolhem de acordo com as pessoas virem dali ou não. E depois isso teve efeitos no meu partido, que tem sido essa a tendência de encolher-se de propósito, porque quanto mais pequena é a casa, mais fácil é a casa de ser controlada. E isso criou uma desconexão com as pessoas. Aquela que era a força do PSD há uns 20 anos, ou há uns 30 anos, era a nossa implantação autárquica, que o PS agora dá-nos 10-0. Nós recuperamos agora um bocado nas últimas autárquicas, ganhámos a Câmara de Lisboa e ganhámos muitas câmaras que não ganhávamos há muito tempo, mas mesmo assim ainda é o PS que é hegemónico em nível autárquico. E em Portugal, quem tem o poder autárquico, quem tem a implantação autárquica, quem está presente, quem é a cara que as pessoas conhecem, é quem depois ganha as outras eleições todas, as legislativas, as europeias, e portanto nós temos descurado muito essa parte, porque e nós viemos no carro a falar disso, até podemos falar disso aqui, tu me perguntavas da questão dos outdoors, que é a cara de Montenegro e tudo mais. Eu estava a dizer que os outdoors dos partidos grandes, principalmente, são iguais há 30 anos, desde que eu comecei a olhar para eles, que é a cara do líder e uma palavra ou duas, tipo, Sim. conseguimos, ou tipo, mostrar somos força, mais fortes. tentar ou... mostrar força, exato. Sim. E isso acontece, a questão da cara e tudo, no caso do meu partido, eu acredito, é uma questão da afirmação do líder mais interna, mais para falar para os militantes do partido do que para fora. Eu acho que o objetivo do outdoor devia ser falar para fora, para quem não é do partido. Só que aqui o que interessa, isto eu acredito, é tentar se manter enquanto líder do PSD, ou tentar manter o poder dentro do PSD, e não tanto tentar conquistar pessoas que naturalmente se calhar nunca votariam PSD. E esse é o grande problema. Eu, por exemplo, sou a favor de uma coisa, e cada vez mais pessoas dentro do meu partido são. Aliás, a JST é por proposta de que se o líder do PSD é alternativa ao atual primeiro-ministro, e se é para ser primeiro-ministro, não faz sentido nenhum que o líder do PSD seja decidido por 15 mil militantes. E, portanto, porquê é que não se faz umas primárias no PSD? Para os portugueses que quiserem participar nesse ato eleitoral, sendo ou não militante do partido, possam decidir quem é que vai ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. Deixar de ter medo das pessoas. E é essa a imagem que o meu partido passa, é a crítica que eu faço. Parecemos que temos medo das pessoas. Uhum. Isso tem a ver com a pergunta de mecenas de hoje, que é de Francisco Nascimento, que pergunta exatamente, diz que há uma crónica falta de democracia intrapartidária, principalmente dentro do PSD e do PS, coisas como militantes fantasmas, chapeladas e pronto, histórias assim Sim. estranhas dentro dos partidos grandes. E ele diz também que a maior parte das vezes que os líderes que chegam a primeiro-ministros ou que chegam a candidatos a primeiro-ministros nem sequer foram eleitos dentro do seu próprio partido de forma justa e livre. Ou seja, tu vais um passo mais longe e dizes, queres abrir para qualquer pessoa. Claro, sim. Mas isso não podia depois, agora que estou a pensar em guerrilha política, não podia, imagina, toda a gente do Chega juntar-se e ir votar num candidato das primárias do PSD que lhes dá mais jeito? Tu não podes. E toda a gente do PS, sei O lá. sistema que eu defendo é o sistema americano. Tu não podes estar registado noutro partido para poder votar nas primárias de um partido, estás a perceber? Aqui o que mais me interessa a mim, pelo menos esta é a lógica que eu... Mas estamos a dizer qualquer pessoa, não só os militantes. Sim, não só os votar. militantes, mas não podem ter militância noutro partido, porque senão não faz sentido nenhum, senão a malta do PS vai escolher o pior candidato, mobilizam-se ali um bocado, mas o António Costa, por exemplo, foi eleito. Pode-se não gostar dele, eu posso não gostar dele, posso achar que está a fazer um trabalho horrível. Para todos os efeitos, tem os resultados eleitorais à vista, mas ele foi eleito por primárias. Não foram os militantes do PS que o elegeram. Foi, na altura, houveram as eleições europeias, ele era presidente de Câmara, o líder do PS era o outro líder, e o PS ganhou, mas ganhou por pouco xing, até foi a expressão que o António Costa usou. E, portanto, para António Costa,
como ganhou por pouquinho, e eu quero ser candidato. Eu acho que os portugueses vão dar uma vitória ainda maior ao PS se eu for o candidato. E então propôs umas primárias que acabaram por acontecer. E ele foi eleito por primárias. Mas só podiam votar militantes. Não, podiam votar militantes e pessoas independentes, por exemplo. Alguém que tu não és Não. militante de nenhum partido. Não. Tu podias votar. Estás a perceber? Aqui o que Então já se fez isso. O PS Sim, já fez isso. já fez isso, E o tu PS. achas que o PSD devia fazer isso? Acho que resultou. E só não vai ser feito, infelizmente, porque as pessoas, especialmente as pessoas que estão atualmente na liderança do PSD, sabem muito bem qual é que ia ser a opinião das pessoas. E têm medo disso. É mais fácil controlar ali aquele bloco de votos. Claro. Se tu agora quisesses ser candidato a primeiro-ministro, como é que isso funciona? Terias que recolher assinaturas dentro do partido para criar uma lista, ou como é que isso funciona? Atualmente, dentro da lógica PS-PSD, Sim, dentro dessa lógica. tens de ser líder de PSD. Quando chegarem há eleições de 2 em 2 anos, e quando chegar o ato eleitoral, recolhes as X assinaturas de militantes, que eu já não me estou a recordar quantas são, tem de ser de militantes. O militante não pode assinar a mesma candidatura, e depois tu apresentas a tua candidatura e tens de ser eleito pelos militantes conforme o ato eleitoral. Há umas eleições nacionais, cada sede do partido tem a sua urna, chega lá, vota e está feito. E é a única forma, não há tanta flexibilidade como há noutros países, como é o sistema americano, por exemplo, que eu acho que é um bom sistema para aquilo. É o sistema de primárias que eu defendo. É esse. Vamos avançar para pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, e eu tive aqui sugerido tu defenderes a ideia de que o PSD e o PS é tudo a mesma coisa. Opa, isso vai ser difícil. Acho que consegues identificar os problemas em comum. Coisas em comum, questões em Sim. comum. A história Depois tu conheces, depois de defenderes que o PSD e o PS é tudo a mesma coisa, podes depois fazer claro, o rebate. Há muita coisa que temos em comum. Até, aliás, lá está dentro daquela lógica que eu te disse, que a maioria dos portugueses concordam uns com os outros e são bastante moderados, faz com que os dois partidos moderados, os partidos que me chamam do centrão, tenham de ter concordância em muitas questões. E se formos a ver numa lógica, imagina, eu sou um gajo do Chega ou um gajo do PCP. Eu olho para são eles próprios que dizem isso, que o PSD é o PSB, assim, essas coisas, PS2, e é um bocado na lógica de que se eu sou anti-europeísta, se os dois partidos do arco da governação são todos pró-europeus, são os dois pró-europeus, é a mesma coisa nesse sentido, então. Tanto o PS como o PSD defendem que Portugal deve estar na União Europeia, que Portugal deve liderar, ter posição de liderante dentro da União Europeia. Nas questões ambientais também temos sido praticamente, também porque há negociação. As leis de base do ambiente, as primeiras foram aprovadas pelo PS, pelo PSD. O próprio Serviço Nacional de Saúde, as bases foram criadas pelo governo de Sá Carneiro, a concretização foi feita pelo governo do PS. Portanto, há muita coisa em comum que, se formos a ver na lógica de outros partidos, faz com que sejamos bastante iguais, até. Mas depois, se analisarmos as coisas em termos sérios, não somos. Mas acho que respondi, acho que consegui fazer mais ou menos. Deixa-me ajudar-te. Há um fenómeno que se fala bastante há muitos anos, que é que existe uma relação entre os grandes escritórios de advogados que escrevem as leis e os deputados do PS e os deputados do PSD, e que fora dali da Assembleia vão todos almoçar juntos e é tudo mais ou menos a mesma coisa, e que existe uma espécie de... Existem alguns entendimentos não explícitos de não lixar assim tanto o outro grande partido, ou seja, o PS para o PSD, o PSD para o PS, porque no futuro poderemos ser nós a acontecer-nos aquilo, ou seja, há mais histórias e que fazem sentido, não fazem sentido moralmente, mas que da posição deles quererem manter-se no poder deles, os dois grandes, durante muito tempo, que até fazem algum sentido nessa lógica de ok, é melhor, não é? Daqui a 4 anos, se calhar, somos todos amigos, conhecemos todas as mesmas pessoas, Sim. somos todos advogados dos mesmos escritórios.
Mas isso é algo que eu sou irritantemente contra, mas eu posso dizer uma pessoa que faz muito bem isso, que é a representação perfeita disso, que é o atual Presidente da República, no historial político, não agora como Presidente, podemos falar disso depois, mas e ele é a representação desse tipo de acordos implícitos de não agressão e até depois depois lá está, estamos aqui a falar de teorias, com o espaço de comentário, que ele muitas vezes não falava de certas coisas ou falava de outras, porque havia esses entendimentos. Já enquanto ele foi líder do PSD, era conhecido por esses entendimentos com o PS, como eu disse ainda há pouco. Mas não é bem entendimentos, isto não é bem entendimentos, é coisas que não são ditas, sabes? E eu estou a falar aqui de entendimentos públicos, mas quando eu digo entendimentos também Sim, subentendimentos. sim, sim. Ok. Tanto é que há um entendimento que eu acho que para mim, o maior problema do país é o centralismo, que vai justificar e que coloca em esteroides qualquer outro problema que tenhamos. E para mim a solução para esse problema é uma única, que é a regionalização. O Presidente da República atualmente é contra a regionalização e existe um acordo implícito que aí foi inteligente politicamente por parte de Montenegro e é inteligente politicamente por parte de António Costa, de que nenhum de nós vai dizer que é contra, nem vai dizer muito fortemente que é a favor. E vamos adiar esta questão. Pois é, E esse tipo de tanto eles, coisas. exatamente, este tipo de coisas, que é Para patrocinado manter, pelo Presidente da República. porque ali o dinheiro europeu chega ali, não é? O Sim, dinheiro claro. mesmo estatal é quase todo gasto ali. Sim, Há histórias surreais de, imagina, o departamento de florestas de não sei onde, não é nem perto de uma floresta, é na Avenida Liberdade. E sim, o Carlos Guimarães Pinto, acho que sim. dá alguns exemplos disso. O- Tu sentes às vezes, tu como pobeiro, sentes às vezes que, sei lá, imagina, eu sou do Porto e também penso bastante em centralismo e falo bastante disso. Tu sentes também centralismo do Porto em relação ao resto do Norte? Ou nem tanto? Opa, coisas pequenas, porque lá está, o Porto, quando eu falo de centralismo, e fazes muito bem a pegar nessa questão, não é só Lisboa, é o facto há duas dinâmicas, que é as duas grandes metrópoles, basicamente é o país, e a concentração no litoral, que é esse que tem sido o grande problema. Isso acaba por ter efeitos económicos para terras, para a Póvoa de Varzim, mas mais na questão política, o poder que Lisboa tem em relação ao Porto é incomparável. Eu quando digo que porque as pessoas, para mim o grande tema de futuro para o país, quando acabar a guerra e quando acabar a pandemia, que acabam por ser distrações, ou não é distrações, temas que acabam por ter mais prioridade no debate. Quando acabar a pandemia? A pandemia, quando fala de pandemia, por exemplo, a pandemia roubou o espaço mediático que, de uma discussão muito importante que estava a haver, que era a questão da descentralização, que ninguém quis saber mais disso na altura, por causa da pandemia. E até foi bom para o governo que assim fosse. Foi da maneira que fizeram o que queriam e as pessoas não ouviam. Mas eu acho que o grande tema prioritário para o país é nós falarmos da descentralização e da regionalização. E isto é numa lógica, para as pessoas terem noção. Eu, quando estive num podcast há pouco tempo, de uma pessoa, a falar com uma pessoa que, pronto, tem uma opinião em relação à imigração que é bastante diferente da minha, acha que existe um excesso de imigração em Portugal, acha que existe uma correlação entre aumento de criminalidade e imigração, isso até é infactual, não há aumento de criminalidade em Portugal, mas essa pessoa até acabou por dizer, pronto, tens razão, mas digamos que Portugal não tem um problema com a imigração, mas é mais regional. Lisboa tem um problema com a imigração. E eu aí é algo que as pessoas têm de compreender. O quanto o centralismo afeta a vida das pessoas, é que até os lisboetas afeta. Porque Lisboa não tem um problema com imigrantes, de excesso de imigração. Lisboa não tem um problema de excesso de especulação imobiliária em relação a outros países da Europa. Lisboa sofre com o facto de que, como existe uma disparidade, Lisboa e o Porto também, depois, porque acaba por ser a outra grande metrópole, como existe uma grande disparidade de desenvolvimento em relação ao resto do país, as pessoas vão se querer concentrar no sítio ou no local onde há mais oportunidades. E quando tu tens um excesso de concentração de população, especialmente desorganizado, vai criar pressões, vai criar dinâmicas, vai criar pressões entre os cidadãos, vai criar pressões económicas, vai fazer aumentar os preços das casas. E, portanto, a mim custa-me que este tema seja visto com vista grossa e por exemplo, falaste de bolhas imobiliárias e de repente o governo diz que nós temos aqui a solução para tudo, pá, e a culpa é das pessoas que têm alojamentos locais, a culpa é daquela pessoa que tem uma casa de férias e que não a usa, quando não olham
para aquilo que é realmente o principal problema, é que o resto do país está vazio. Sim, não é atrativo economicamente. Exato, e cabe ao governo tornar esses locais atrativos, fazer um investimento que não foi feito nos últimos anos. E eu acho que é por isso que vai ser um grande tema no futuro, e acho que até o meu partido, que tem tido sistematicamente líderes que se dizem contra, ou que pelo menos não se dizem a favor, até o próprio Rui Rio, acho que é um desperdício, porque nós podemos liderar essa discussão. Fazer um género... que é isso que eu acho que os partidos tradicionais, de comunicação tradicional, já não têm muito sucesso. As pessoas gostam mais de partidos de movimento. O Chega é um partido de movimento. O Bloco de Esquerda veio como um partido de movimento. E eu acho que o PSD ter aquela bandeira que as pessoas identificam, que é isso que falta, ninguém identifica o que é que o PSD defende. Pois, é verdade, eu não identifico neste momento nenhuma bandeira assim do PSD. Não há para defender. E a regionalização podia ser isso, o elemento diferenciador, e não é? Eu falei aqui com o Miguel Paes Maduro um bocado sobre regionalização e foi muito interessante. Penso que ele já pensou e estudou muito sobre isso. Tu como é que imaginas acontecer essa regionalização? A concretizar-se, eu Sim. defendo um referendo, primeiro. Não, ok, mas depois de já ter decidido, como é que ia acontecer? Cada distrito ou município ia ter mais autonomia em que coisas? Eu sou mais a favor, não é tanto do distrito, mas era mais a favor das NUTS 3. NUTS, que é uma divisão geográfica diferente, é praticamente a mesma coisa, Ok. mas distritos eu acho que eram demasiados governos regionais para um país tão pequeno. Ok. Mas eu defendo que dentro dessas regiões existe a autonomia, existe um governo regional, existe um parlamento regional, que seja diretamente eleito pelos eleitores daquela zona, porque há, por exemplo, tentam dizer, não é preciso regionalização porque nós já temos algo parecido, nós temos as CCDRs, que são comissões regionais, mas que não são eleitas diretamente pelas pessoas, são os deputados municipais e os presidentes de Câmara que se encontram daquele distrito e daquela região e decidem quem é que vai ser o presidente da CCDR. E esse presidente, que a maioria das pessoas, 90% das pessoas não sabe quem é, recebe mais que o primeiro-ministro, por exemplo, e acaba por decidir muita coisa, como a aplicação dos fundos comunitários, como passar licenças ambientais e tudo mais, que tem influência direta na vida das pessoas, mas não é eleito diretamente pelas pessoas. E, portanto, uma regionalização tem de ter um governo regional, um parlamento regional, diretamente eleito pelas pessoas. E tem de ter autonomia, que é só assim para mim é que eu acho que faz sentido fazer uma regionalização, tem de ter autonomia fiscal. Que é isso que eu acho que falta ao país. Autonomia fiscal como a Madeira tem, não é? Sim, exato. Não podemos definir um limite mínimo, por exemplo, mas eu acho que eu sou um crente muito grande na capacidade da concorrência e na forma como a concorrência pode trazer frutos positivos para todos. E eu defendo que uma concorrência fiscal dentro do próprio Estado ia ser benéfico para as regiões, especialmente as regiões que estão subdesenvolvidas. E, portanto, dar liberdade, por exemplo, isto dentro da lógica do quê? Um dos maiores empregadores atualmente em Portugal é a Câmara de Lisboa. Porque a Câmara de Lisboa beneficia de uma bolha, eu acredito, financeira. Quando a Câmara de Lisboa precisa de dinheiro, bate ali ao Ministério das Finanças e tem sido sempre assim. Quando outras regiões, não é o que acontece. Aliás, a Câmara de Lisboa, por várias vezes, recebeu fundos comunitários e Lisboa recebeu investimentos com fundos comunitários que deveriam ter sido para as regiões menos desenvolvidas. Eu li essa história. E, portanto, como a Câmara de Lisboa tem um encargo muito grande, se houvesse liberdade fiscal, a Câmara de Lisboa não tinha tanta flexibilidade para conseguir descer impostos, porque tem esse encargo muito grande, em relação a outras regiões que estão menos desenvolvidas, sim, mas como não têm um encargo tão grande, não empregam tantas pessoas, não têm tantas empresas municipais ou tantas empresas públicas, podem ter mais flexibilidade de fazer concorrência fiscalmente a Lisboa, por exemplo. E ia começar a criar aquele equilíbrio regional que é o que falta a Portugal. Falta equilíbrio e, portanto, dar independência e autonomia fiscal às regiões. Parece-me interessante. Um crítico dir-te-ia duas coisas. Primeiro, eu ia logo ali para o Douro, montar a minha sede da minha empresa e vinha ver para o Porto, não é? Por isso, ou seja, ia haver
pessoas a montar empresas nesses sítios e depois a viver no Porto e em Lisboa. Não me interessa. Pronto, e depois, não, interessa porque não estás a criar lá postos de trabalho, não é? Não, se a empresa está montada lá, cria lá postos de trabalho. A pessoa pode não viver lá, pode viver onde quiser a pessoa, estás a perceber? Não sei Não, se mas estou a perceber o que é que estás a dizer. Olha. imagina, tens uma zona residencial Hum, e há muito pouco emprego ali. hum. E de repente sai uma estatística a dizer que naquela zona, nos últimos 2 anos, graças a esta medida, abriram lá 100 empresas As diferentes. sedes fiscais. Sim, mas não criou nenhum emprego lá. Percebes? Se calhar são tudo startups com nómadas Sim, digitais. mas isso depois são outras medidas públicas de incentivo ao emprego que tu tens de ter. Mas tu Como tens no de- visto Gold, não é? Podias ter Sim. coisas assim, tinhas que criar 10 empregos ali ou... E isso, na minha opinião, foi benéfico para o país. Hum. Nem é questão de. Até é uma boa ideia de ter a obrigatoriedade de criar postos de trabalho. Eu acho que é demasiada burocracia. Eu não tenho problema nenhum que alguém meta a sede fiscal. Por exemplo, a Irlanda. A Irlanda. Então, peraí, desculpa, então o benefício que tu vês aí é que uma parte desse IRC, ou todo, ficaria para a região. Sim. E isso já é ajuda suficiente. Sim. Ok. E claro que o emprego é importante também, mas a Irlanda, por exemplo, não é à toa que teve crescimentos de produto interno bruto de 20%, porque lá está, tornaram-se atrativos fiscalmente e grandes empresas americanas e grandes empresas europeias mudaram-se para lá as sedes fiscais e é a receita fiscal para os governos. Outra crítica que poderiam fazer é que isso ia criar uma concorrência fiscal que ia nivelar por baixo, ou seja, o IRC de todo o país poderia reduzir para o tal valor mínimo. E eu não vejo problema nenhum, quem me dera. Pronto, que reduzisse para só o mínimo. estou a dizer as críticas. Sim. E depois isto, eu gosto de ser sério nestas questões. Se vamos baixar impostos, isto depois é responsabilidade de governação. Ninguém vai baixar para zero. Na minha lógica, na minha Tu ótica. tinhas dito haver um mínimo, Sim, porque- mas havendo um mínimo deixa de haver um incentivo também de ires abrir E para não o é só interior. isso, mesmo que não houvesse um mínimo, os Estados regionais continuam a ter encargos, estás a perceber? Continua a haver um Estado social para ter de sustentar, e isso vem com impostos. E portanto, dentro dos mínimos, aquilo que eu quero que seja a tendência é que comece a criar maior coesão territorial, maior sustentabilidade territorial, que é bom para todos, e que se baixe impostos às pessoas, às empresas principalmente. Eu acho que uma regionalização com autonomia fiscal era a melhor forma de o fazer. Senão para que é que serve? Eu vejo gente a defender regionalização sim, mas sem esta autonomia. Mas então para que é regionalização? Para criar mais taxos? Uhum. Não, essa é só para estar no papel. E isso eu não sou a favor. Tem de haver um benefício para as pessoas direto, que senão as pessoas vão achar que fizemos uma reforma e que fizemos a regionalização só para dar mais cargos políticos às pessoas e para dar mais folha salarial às pessoas. Isso não sou a favor. Fala-me do projeto Agora Mais do que Nunca. O que é isso? E isso tem a ver com o PSD ou é um projeto pessoal teu? O que é? Tem a ver com o PSD, mas é com uma mensagem para fora. Isto é um projeto pessoal meu, porque eu estou há 8 anos no partido e tenho muitas frustrações sobre o excesso de burocracia e o quão parado em termos de mensagem nós estamos, como eu já disse aqui, dei aqui vários exemplos e do meu posicionamento em relação à atual liderança do PSD. E portanto, em vez de simplesmente ficar dentro do partido e ir para os plenários dizer isto está mal, eu decidi criar uma coisa que me permita a mim pôr em prática, ou pelo menos tentar, porque eu não tenho os recursos depois que os outros têm, pôr em prática aquilo que eu acho que deveria ser uma comunicação de um partido e que deveria ser como é que o partido e a estrutura, por exemplo, da JTC ou do PSD deveriam funcionar. Eu acho que, em primeiro lugar, os partidos políticos em Portugal estão extremamente hierarquizados. E depois isso cria até um próprio desperdício de capacidades humanas muito grande, em que, para as pessoas, o maior sinal e o único sinal do teu sucesso político é tu conseguires, por exemplo, ser eleito presidente da tua conselhia. Mas não é isso que faz-te um político. Não é a tua capacidade de controlar o cacique local. Eu acho que faz tipo um político, por muito que tu não consigas, por exemplo, ser eleito líder da tua estrutura, tu até podes comunicar bem. E até com isso podes conseguir ajudar o teu partido para fora. E o meu partido, como é bastante hierarquizado, cria-se muito desperdício em relação a pessoas que perdem eleições e depois eu não quero ter mais nada a ver com isto. E também não dá um espaço a essas pessoas, porque perderam as eleições, de participar na vida do partido na mesma. Pois sentem-se inúteis, ou é para ganhar ou vão embora. E então eu criei esta plataforma para quê? Primeiro, porque mesmo, e aí tem a ver com o tempo, existe um desgaste muito grande da imagem dos partidos em si.
nem é tanto do PSD. As pessoas desconfiam muito dos partidos. E eu queria criar um espaço onde os jovens pudessem, até neste caso, por enquanto tem sido mais local, eu tenho de começar por algum lado, em que os jovens possam entrar na política, sempre numa lógica abertamente centro-direita, centro-direita, liberal, em que possam participar e que não tenham de se inscrever logo no partido. E aí possam discutir. Por exemplo, nós discutimos temas como o PSD tem de ter umas primárias. E este tipo de discussões era impossível ter numa estrutura oficial do partido. É impossível. E pediste autorização ao partido? Não. E alguém se chateou? Sim. Eu não gosto Chatearam-te da JSD ou do PSD? dos dois. Porquê? Mas também tive muita gente a falar bem. Ok. Agora, há tendências, há pessoas que pensam que o facto de terem o cargo dá-lhes direito a estar na fila para alguma coisa. E o pior, que é uma coisa muito má dos partidos, do meu principalmente, é que se alguém tenta fazer alguma coisa, é sinal que se quer candidatar a alguma coisa. Portanto, se o Gaspar quer fazer isto, ele é sinal que quer ser candidato a alguma coisa. Não quero, já disse, não quero nada disso. Eu quero ajudar o meu partido a participar. Se um dia me requisitarem e me disserem, olha, bem aqui ser candidato a isto, ajuda-me aqui, ser candidato a aquilo, eu estou disposto a considerar, mas eu não estou a fazer as coisas para ser candidato a nada. Só que é muita lógica. Mas coisas pequeninas. Sim, eu quando te via criar isso pensei logo nisso. Pensei logo, pronto, estás a tentar ser candidato a alguma coisa. Não é essa a lógica. E eu queria provar também que o excesso de burocracia dentro dos partidos faz com que faz com que as pessoas não queiram tanto participar, e nós até afastamos muitas pessoas. A burocracia imensa que era preciso para meter um militante no meu partido até há uns tempos atrás era enorme. Nós tivemos gente que desistiu de ser porque era uma burocracia tremenda. A ficha delas era mandada para trás. Eu conheço pessoas que param para aí 5 ou 6 vezes que a ficha foi mandada para trás e estavam meses nisto. Mas o que é preciso? Para além de nome e BI? Era preciso comprovativos de morada, era preciso... E depois eles fazem uma coisa, não sei, lá está, eu não sei qual é, não sei como é que funciona lá na sede, mas eu tenho a minha teoria porque é que o era, mas eles justificavam muitas vezes a assinatura não coincide com o cartão de cidadão, tinha de estar precisamente igual. São mesmo pessoal da função pública. Sim, a minha desconfiança é que, lá está, é a questão de controlar o partido. É lá, o Gaspar está a meter 100 militantes na Póvoa de Varzim no PSD. Esta malta depois, na lógica deles, como para eles as pessoas não têm capacidade de pensar independente, pensam que essas 100 pessoas que o Gaspar meteu vão votar naquilo que o Gaspar disser que elas têm de votar. E se depois há eleições distritais, para a Comissão Política Distrital, o Gaspar controla 100 votos. E nós não podemos deixar que o Gaspar controle 100 votos. Depois há uma coisa que é o proponente, que é o militante que está no partido, que te propôs para tu vires para o partido. E então a minha teoria é que esse excesso de burocracia era uma barreira para impedir que certas pessoas entrassem nos partidos, ou que uma quantidade de pessoas entrassem nos partidos que pudesse influenciar uma futura eleição interna. E isso pode-vos fazer ganhar eleições internas. Não vos faz ganhar o país. É isso que as pessoas têm de perceber. E havia um excesso de burocracia. E na minha plataforma, preenches um formulário. Metes o teu nome, metes a tua morada, metes o teu contacto e o teu e-mail, e depois, se tu realmente tiveres interesse, participas naquilo que nós estamos a fazer, nos debates, nas conversas, na produção de conteúdo. E a verdade é que o meu partido local, nem com menos de 30 anos, pessoas com menos de 30 anos, nem chegava aos 70 militantes. Eu, um mês, se não me engano, quase 2 meses depois, tinha 900 pessoas inscritas na minha plataforma. Dessas 900, pela participação política, como ganharam o gosto essas pessoas, foram 122 já se inscreveram na estrutura local do meu partido, por exemplo. Está a criar pânico em algumas pessoas, isso é óbvio, mas é muito nessa lógica. Porquê? Não é uma coisa boa ter mais militantes? Ou não, porque agora vais ser tu, eles não sabem pensar por eles? Pois, é isso basicamente. Pronto. Okay. Quando eu digo que tentam passar as pessoas como burras e tentam passar estados de ignorância às pessoas, é real, faz-se muito isso. As pessoas não têm o discernimento próprio. São todas controladas e nós não lhes podemos dizer a verdade e tudo mais. E eu não defendo essa postura na política. E não me dou com pessoas que têm esse tipo de postura. Achas que o teu sotaque alguma vez foi impedimento para alguma coisa? Claro que localmente não, mas sei lá, ir à televisão ou coisas assim. Não.
acho que eu acho que até me beneficiou, porque Eu também acho, por acaso, já agora. a maioria lá está, soa mais genuíno. Engraçado. Eu sinto que sou genuíno, mas sou ainda mais genuíno para muita gente. Eu gosto do sotaque deste Há um gajo. viés cognitivo. Ei, pessoal do Norte é mesmo sincero. Sim, exato. Às vezes até um bocado paternalista, olha o burrinho e tudo mais, fala assim meio à porca e tudo mais. Não, isso sem dúvida. A Sim. minha pergunta vinha daí, que há uma Mas espécie é de mínimo, paternalismo às vezes. eu acho que não tem. E Uhum. eu acho que uma surpresa minha, fiquei surpreendido com o pouco contacto que muita gente neste país tem com o sotaque do Norte e ficam surpreendidos mesmo. Eu fiz um post no outro dia a dizer isto do Primavera Sound veio reduzir o fenómeno de muito pessoal de Lisboa conhecer melhor o Bali do que o Porto. Era um bocado por aí. E é verdade. Ouvem um sotaque do Porto e ficam tipo, uou, que é isto? Sim, e eu acho que me ajudou mais do que prejudicou. E gosto muito, tenho muito orgulho do meu sotaque. E foste à televisão há pouco tempo e aconteceu uma coisa, eu quase nunca abro o Twitter, mas nesses dias abri e tu disseste o que é que nos últimos 40 anos o PS governou 25 e a jornalista Não, ficou a insistir. nem Como é que foi foi? isso. Então, E eu fui lá no contexto de que tinha participado numa série de podcast, que era os Jovens e o 25 de Abril, basicamente. E o que é que era o 25? Basicamente era uma conversa de 30 minutos sobre o que é que era o 25 de Abril. Naquilo na altura deu polémica, porque convidou-se a deputada do Chega e tudo mais, e então decidiram pegar nisso para falar no que é que se falou nesse podcast. E eu fui lá para... deu polémica por terem convidado uma jovem de um partido que foi eleito pelos portugueses. Sim. Qual é a polémica? Não percebo. Pronto, é o Twitter, estás a perceber? E na altura pegaram nisso e convidaram-me a mim, do PSD, para debater com o outro rapaz que foi entrevistado do PS. Foi o Miguel Costa Matos? Não, o Abrão, chama-se Abrão, que é da Vila Real. Foi nesse contexto, eu fui lá nesse contexto. No início a jornalista perguntou-me, basta ir puxar atrás para ir ver, a jornalista pergunta-me, mas então o que é que vocês falaram nesse podcast? E eu disse o que é que eu disse naquele podcast. Qual foi a minha abordagem? Eu acho que há pessoas mais capazes do que eu para falar sobre o 25 de Abril em si, o passado e a história e tudo mais. E eu acho que era, até para uma experiência diferente, é muito melhor nós falarmos no 25 de Abril daquilo que representa para o futuro. E naquilo que representa hoje e para o futuro, e especialmente para a minha geração. E que eu não me sinto capaz de falar sobre a história do 25 de Abril porque eu não tenho essa capacidade. E eu no podcast falei de que existe uma desconexão cada vez maior dos jovens com o 25 de Abril, das pessoas da minha idade, porque o 25 de Abril já não lhes diz nada. Porque aquelas que foram as conquistas do 25 de Abril não são sentidas hoje em dia. E eu comecei assim, e acho que tem sido um exercício cínico o que tem acontecido, é que nós todos dizemos que o país está mal, mas ninguém depois quer falar porque é que o país está mal. E eu disse, desculpem, se o país está mal, se nos últimos 22 anos o país não cresce, que é um grande problema crónico, toda a gente, isto é um facto, e nós estamos numa estagnação crónica nos últimos 20 anos, e é por isso que nós não sentimos, a minha geração não sente na pele as conquistas do 25 de Abril, porque aquilo que permitiu que o meu pai, que os meus avós subissem na vida e que tanta gente se ascendesse da pobreza depois do 25 de Abril, foi porque havia uma coisa que não há hoje, que é os crescimentos económicos estrondosos, e nós hoje ainda tínhamos mais condições para ter crescimentos económicos estrondosos do que naquela altura. E se nos últimos 20 anos não há, quem é que foi, ou qual foi a solução política que governou quase hegemonicamente nos últimos anos em Portugal, nos últimos 20 anos? E nós temos de olhar para essas pessoas, porque aliás, não é só o partido, são praticamente as mesmas pessoas. O António Costa foi ministro nos últimos, e teve presença nos últimos 3 governos três governos do PS, nos últimos nos últimos 27 anos o PS governou 22. E o Costa esteve presente nos 3 governos. E quem fala do Costa fala de outros, fala do Salles Silva, fala de outros. E existe um projeto político hegemónico nos últimos 20 anos. E vão-me dizer a mim que eles estão alheios ao porquê do país estar estagnado economicamente. E foi isso que eu disse. A jornalista, se calhar... Mas a jornalista não te apontou que estavas a dizer os números errados? Tipo, não é no 22, não, a jornalista é 25? estava a tentar que aquilo fosse uma conversa do género... O 25 de Abril é muito bom, e o rapaz do PSD e o rapaz do PS concordam e tudo mais, mas isso eu acho que é óbvio, isso eu acho que as pessoas,
Isso é, para mim, as pessoas já estão fartas de ouvir isso. É claro que o PS e o PSD concordam que o 25 de Abril foi bom para o país, porque fomos nós os dois partidos que basicamente tivemos responsabilidade para o 25 de Abril ter acontecido de diferentes formas. Aquilo que eu acho que as pessoas querem é, porque já chega a ser uma conversa um bocado autista, é deixarmos de fingir que está tudo bem e aproveitarmos o 25 de Abril para falar dos problemas que estão a afetar até a credibilidade das instituições democráticas que foram fundadas no 25 de Abril. Porque se hoje se fala, e se nós temos um deputado muito bom, embora eu não concorde em quase nada com ele, mas é muito bom, que é o Rui Tavares, do LIVRE, que faz um discurso muito bom no 25 de Abril sobre termos de ser diretos e dizer a democracia está em risco, porque nós temos forças populistas que estão eleitas no Parlamento e que não têm problema nenhum em corroer a sociedade portuguesa, e ele fazer esse discurso e depois nós não olharmos para o porquê dessas forças populistas terem a força que têm. E eu sou crente de que os populistas só ganham e crescem quando as pessoas não sentem nas suas carteiras o desenvolvimento económico que se fala nas televisões que está a acontecer. E eu acho que descredibiliza muitas instituições nós termos tido 8 anos de PS a dizer que virou a página da austeridade, a dizer que o país está melhor que nunca, a dizer que o país estava a ter recordes de crescimento, e depois, nos últimos 8 anos, a condição económica das pessoas, das famílias, piorou. E isso descredibiliza as instituições. E nós temos de ir a fundo. E é por isso que eu digo, por exemplo, que o PSD, se quer ser alternativa, tem de apresentar um projeto para os próximos 20, porque nós não vamos resolver os problemas criados em 22 anos com 4 anos de legislatura. Nós temos de ter algo diferente durante os próximos 20 anos a governar o país. E mesmo que queiram, poderão ter que fazer coisas a curto prazo que não são muito populares, Claro. ou seja, que poderão ser um tiro no pé logo para as segundas eleições. Que está a ser empurrado, por isso é que eu acho que o PS tem de ficar até 2026 por causa disso. Porque eles têm de lidar com as consequências, mas eu acho que a jornalista estava à espera que aquilo fosse um debate de miúdos em que eles iam concordar. Eu, se fosse para dizer o mesmo que os outros dizem, já disse isto várias vezes, ficava em casa e alguém por mim da JSD ou do PSD. E eu, se for, é para falar sempre daquilo que é mais difícil de se falar. Eu já disse na brincadeira até muitas vezes, se um dia me convidam para a RTP, a primeira coisa que eu falo é falar da privatização da RTP. Mas digo isto na brincadeira porque eu nem sou a favor. Mas para dar a entender que eu não tenho problema nenhum em falar das questões difíceis, seja o contexto em que for. E eu acho... É por isso que vieste ao Despolariza. Exato. E obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que as pessoas veem muito mais benefício e ficam muito mais interessadas se o 25 de Abril hoje for uma discussão sobre o presente e sobre o futuro e não tanto focado sobre o passado, que já sabemos que é muito bom. Sim, duas coisas sobre o que disseste. Uma é que, se pensares em 1973 e que relação é que as pessoas tinham com o 5 de Outubro, nós caminhamos para aí, ou seja, o 25 de Abril é natural que deixe de ser sentido com a mesma religiosidade de quem o viveu e de quem o sofreu antes de acontecer e isso tudo. E eu também sinto que há uma espécie de... e isso é muito católico, isso tem a ver com a cultura portuguesa, que é o 25 de Abril é uma coisa sagrada. Tu não tens de ter muito cuidado a falar sobre o 25 de Abril. Eu no 25 de Abril fiz um post, precisamente porque acho que o 25 de Abril é um dia para se contemplar o que é que isso nos trouxe e o que é que não nos trouxe. E eram duas imagens, era 25 de Abril de 2020, imagina, ou 2021. Era uma pessoa assim zangada a dizer, não podes trocar de conselho. E depois era 25 de Abril de 2023 e dizia tipo, liberdade, liberdade, liberdade. Pronto, provocação para pensar, como Sócrates gostava de fazer, como tu gostas de fazer. Eu gosto de... E isto é já agora uma nuance interessante, que é, hoje em dia há muitos provocadores nas redes sociais, mas há que distinguir, porque há os provocadores, tipo, sei lá, Andrew Tate e não só pelo prazer. Sim, é pelo prazer e pelo engagement, não sei o quê. E depois há o provocador, que eu gosto de pensar, que tento ser, que é, vou dizer aqui uma coisa ligeiramente, estás a ver, ligeiramente assim fora, para refletirmos. E eu senti mesmo que os comentários, perdi seguidores e tive lá comentários de pessoas a dizer, vou deixar de seguir esta página, porque eu costumo dizer não, só disse isto pai 2 vezes, mas nós substituímos um bocado o porque ele é meu bom pastor, por Grândola Vila Morena. E eu concordo bastante contigo. E depois as pessoas, mesmo nesta cultura bastante mediatizada e em que a polémica é o que vende,
acaba por patrocinar isso e promover isso. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm sede de conflito, porque hoje em dia é muito mais fácil tu despersonalizares as pessoas, o oponente político. E até nem tanto na questão do 25 de Abril, por exemplo. É nesta questão agora que é o grande debate, o Chega está-se a aproveitar disso, e depois o Bloco de Esquerda também se aproveita disso, que é a questão da questão LGBT, por exemplo. E é um bocado na consequência disso, de ser muito fácil hoje em dia de despersonalizar as pessoas e o oponente político, em que há gente que nos está a fazer, ou tentar fazer acreditar, por exemplo, que a hipersexualização da cultura veio por causa da comunidade LGBT. Quando isso é um problema, sim, mas já é um problema há muito tempo. Na música que se ouve, no facto de nós deixarmos os nossos filhos e de termos normalizado os nossos filhos terem acesso à internet sem qualquer filtro. A hipersexualização é um problema da sociedade, ponto. Só que as pessoas querem arranjar bodes expiatórios. Querem arranjar pessoas para culpar. E neste caso culpam a comunidade LGBT. Mas dentro dessa questão, isto acaba por ser também uma discussão sobre o 25 de Abril, lá está. Dentro dessa conversa toda, que eu acho que é isso que falta muita empatia na política portuguesa. Muito essa capacidade de ter empatia. Nem é questão do clichê, eu achava que era clichê dizer-se isto, mas é algo que falta de todos os quadrantes políticos, a capacidade de compreender o outro lado. Primeiro, compreender não é tu concordares com ele, não é tu dizeres que estás certo, é compreender de onde é que essas pessoas partem, e é por isso que eu gosto deste teu projeto do Despolariza por causa disso, porque tem noção de que nós nunca vamos resolver os problemas da sociedade sozinhos. Nós temos de levar com as pessoas que não gostamos, ponto. Portanto, é muito mais produtivo nós compreendermos as pessoas e tentarmos compreender os problemas, olhar para os problemas, do que entrar nesta guerrilha constante que eu acho que não é produtivo para o país. Eu, aliás, não sei se posso contar aqui uma história dentro deste tema. Nesta questão de empatia, eu nunca tive nenhum cargo político. O máximo de cargo político que eu tive foi presidente da Associação de Estudantes da minha escola secundária. Parabéns. E já foi há uns bons anos, e eu acho que foi uma das experiências que mais me transformou, até por uma experiência em concreto. E que me fez ter esta noção de empatia, porque eu antes todos... quando és miúdo, tu tens muita ideia de tudo na vida, e depois, ainda por cima, se estiveres na política, de que tudo é uma questão de heróis e de vilões. E então, quando eu era puto, escolha grande de herói e os outros são todos vilões, são todos maus, e depois vice-versa com outras pessoas. Mas o Sócrates é um bocadinho vilão a sério. Sim. Mas é aquele vilão, é tipo desculpável. aquele Joker que tu gostas de ver, estás a perceber? Não te importas que façam um filme sobre ele. É fixe de olhar, estás a perceber? Mas eu tinha muito essa postura. E o facto de eu ter sido presidente da Associação de Estudantes fez com que eu tivesse uma postura diferente, que ainda hoje me influencia, e uma forma diferente de olhar para a política, que é mais com empatia e mais com a capacidade de compreender. Ou, por exemplo, para mim, era incompreensível, e eu acho que esta é a questão central deste debate todo do conflito que existe entre a comunidade LGBT e heterossexuais e aquela malta conservadora toda. Eu acho que esta é a base, que é, há muita gente que não compreende que não é pelas leis terem mudado que a sociedade mudou. E eu próprio tinha essa ideia. Eu, quando era mais novo, eu estava na Associação de Estudantes, era presidente, e eu uma vez estava lá a fazer as minhas coisas, era tarde, já era um pai 9 da noite, e estava a sair da sala da Associação de Estudantes, e estava um miúdo sentado, era de noite, no corredor da escola, assim meio apático. E eu fui lá e perguntei ao miúdo o que é que se passava, porque eu já o conhecia de vista e tudo mais. Assim, era assim um miúdo um bocado estranho, andava sempre sozinho. E o miúdo, na altura, começou-me a dizer, que disse aos pais por mensagem que era homossexual e que estava com medo de ir para casa. Os pais não responderam nem nada e estava com medo de ir para casa. E para mim, na minha cabeça, naquela altura, era incompreensível. Qual é o medo deste rapaz? Hoje em dia, é legal casar. É legal adotar. Temos igualdade de lei para todos. Qual é o problema deste rapaz? E ter de lidar com essa experiência, que eu depois decidi, ele vivia ali à beira, decidi acompanhá-lo a casa e tudo mais, e os pais não tiveram reação má nenhuma, mas o facto dele achar que não ia ser aceito pelos próprios pais foi para mim o primeiro contacto que eu tive com esta ideia de que a sociedade não muda por decreto. E é para muita gente difícil, especialmente para muitos conservadores, é difícil de compreender que não é por haver igualdade de lei
que nós somos todos iguais e que somos todos tratados da mesma forma. E que é por isso que é importante continuar a existir, por exemplo, um mês ou uma data que celebre este tipo de problemas, porque hoje em dia há muita gente que sofre por uma questão que é da sua identidade. Estás a perceber? E isto é um caso de que eu tive primeiro de contactar, e lá está, porque era impossível para mim despersonalizar alguém que estava à minha frente apático. Estás a perceber? É uma pessoa. E hoje em dia é muito fácil de o fazer porque praticamente um quadrante não tem contacto com o outro e depois criam-se estes monstros. E portanto, nesta questão foi um episódio que me fez muito, depois afetou-me muito agora, hoje em dia, da necessidade de nós termos de compreender e de ter empatia pelas pessoas. E se nós fizermos esse exercício sério, grande parte dos problemas políticos que existem em Portugal, das grandes discussões, deixam de ser discussões. E começamos a olhar com mais seriedade para o problema. E esta é uma questão, podemos ir a outras, mas não sei o que é que tu achas. Sim, várias coisas. Antes que me esqueça desta, eu acho que um mês não faz sentido. Só porque não temos um mês para os cegos, não temos um mês para as pessoas com deficiência, não Sim. temos um mês para... Não é? Acho bem que haja o dia, como há o dia de outras coisas. Um mês me pareceu um bocado demais. E depois, eu acho que tu descobriste, não é uma coisa dos conservadores, é uma coisa dos autoritários, é uma coisa de quem confunde... Sim, a melhor forma de o colocar, gosto mais assim. Sim, é de quem confunde propor uma lei com uma mudança imediata no cérebro e na psique de cada ser humano. Sim. Porque se fores a ver, em todo o espectro político há tendências autoritárias, não é? Nos verdes, em quem tem mais pânico sobre as alterações climáticas, também tem um bocadinho uma tendência de, para salvar o mundo, vamos mudar esta lei, achando que isso vai mudar as mentalidades. Nas cenas LGBT também há leis que vão no sentido de tornar as coisas, sei lá, não em Portugal, mas sítios onde agora as crianças podem ser, os pais podem ficar sem as crianças logo com 6 anos, se a criança com 6 anos disser que os pais não estão a afirmar a identidade, percebes? Acho que acontece com todos, acho que é um problema de autoritarismo e não de conservadorismo. Exato, e esses excessos, felizmente nós temos a tendência sempre de importar muito das discussões lá de fora para o nosso país e nunca são problemas do nosso país. E estas questões culturais até... As causas também. Ou seja, nós importamos a causa e depois também importamos a contra-causa. Sim, exatamente. E depois nós, como não somos bons a imitar, cria aqui um debate, parecemos tolinhos. O Chega diz que é contra um homem usar a casa de banho de uma mulher e é o único partido atualmente no Parlamento que propôs a existência de uma casa de banho mista. Nem o Bloco de Esquerda fez isso. E ele foi o único partido... Ou seja, ninguém sabe muito bem do que é que estão a falar. Eles não sabem muito bem do que é que estão a falar. Só que veem que vende polémica lá fora. E isso é um novo centralismo, que é o que os Red Hot Chili Peppers chamavam Californication, que é, nós temos problemas aqui para resolver, mas como os Estados Unidos ganhou o jogo da invasão cultural do mundo, e é por isso que todos consumimos música americana e filmes americanos, acabamos por também importar problemas políticos americanos que muitas vezes são uma estupidez. Estamos a falar aqui exatamente o que estás a dizer, e temos aqui coisas muito piores, como a minha empregada hoje disse que a filha está com um problema e que são 6 meses, 4 meses para ter uma consulta. Percebes? Isto se calhar são problemas que devíamos estar a falar. Não é? É mais prioritário. Exato. Só que lá está. Eu acho que o maior ato de coragem política hoje em dia é tentar nos manter fiel a esta ideia da empatia e não tanto da polémica, porque é um ato de coragem política porque tu sacrificas muita coisa. Sacrificas que não abres telejornais tantas vezes, sacrificas que não participas tanto na bolha mediática, mas que eu acho que a médio e longo prazo, quando as coisas realmente voltarem-se a acalmar, as pessoas vão ter muito mais em consideração esse tipo de comportamentos do que esta loucura hoje em dia que nós vivemos constante, em que é tudo uma catástrofe, é tudo o fim do mundo, toda a gente é vilã, porque discorda um bocadinho comigo. Esta questão de que tudo é uma catástrofe também é outro problema muito grande. A minha geração, a malta da minha idade, cresceu constantemente sobre o discurso catastrófico. Ao ponto de que eu sinto que a minha geração tem medo do futuro. Tem medo. E hoje em dia, revolucionária, tu vis para a política
e tentares ter um discurso positivo e de esperança, tentares ter um discurso que fale do futuro e não tanto como os políticos hoje em dia, que é muito de... Até o próprio António Costa é genial nisso, que é o de devolver, tem muito essa palavra no discurso dele, de devolver o passado, trazer as coisas, fazer com que as coisas sejam como eram antes, e não tanto no futuro. E a minha geração cresceu, ouvi falar de crise financeira, crise económica, crise social, crises geopolíticas, guerra, FMI, e para nós, e eu acho que isto teve um efeito muito grande na nossa mentalidade e na nossa forma de ser, em que depois faz com que nós não tenhamos, sejamos a geração que acredita, a primeira geração a acreditar que nós vamos viver pior que os nossos pais, e que não precisa necessariamente ser verdade. E esse tipo de discurso faz com que nós não sejamos ativos politicamente também. Porque o que é que a minha opinião, o que é que o meu voto vai mudar se as coisas já estão a caminhar para serem más? Estás a perceber? Mas também podes dizer o contrário. Isso é interessante, porque a crise em 2008, eu já tinha 21. Por isso eu conheci a minha vida toda, o tempo das vacas gordas, se quiseres. E só desde 2008 é que, um bocadinho mais tarde até em Portugal, o tempo das vacas magras. E é interessante, porque psicologicamente isso torna-nos um bocadinho diferentes, não é? Porque tu só conheces quase o pós-crise. Sim. Mas o que acontecia antes era parecido, era, olha, está tudo a correr bem, para que é que eu hei de me meter na política? Percebes? Sim. Ou seja, estar a correr mal até pode ser mais... Pode levar as pessoas a meter-se mais na política do que estar a correr bem. Não é questão de correr mal, a minha é o discurso em si catastrófico, estás a perceber? Por exemplo, as alterações climáticas. A primeira abordagem que houve foi muito má, até para a própria credibilidade da causa em si, em que, por exemplo, esta ideia de que tem sido sempre assim. Eu consigo arranjar registro de 1970 de pessoas a dizer que o mundo vai acabar em 2000, de cientistas reputados, e hoje em dia posso arranjar pessoas que disseram há 10 anos que nós hoje íamos ter uma catástrofe climática e não estamos a ter. E esse tipo de discurso, primeiro descredibilizou as causas, e depois esse tipo de discurso existia para justificar punir-se as pessoas por algo que não é culpa das pessoas. Por exemplo, nesta questão das alterações climáticas. Eu costumo dizer, eu sou a favor de combater as alterações climáticas, sou contra que se combatam as pessoas. E há quem confunda os dois. E tu tens muito... tu vês isso, por exemplo, quando houve a discussão de que em Portugal se paga uma quantidade excessiva de impostos sobre os combustíveis. E tu tiveste o primeiro-ministro a dizer isso é bom porque assim as pessoas já andam mais de transportes públicos. Sim, também foi dito aqui no podcast. Pelo Miguel também. Isso é um paternalismo gigante. Aliás, estar a pedir às pessoas deixem andar de carro para andar em transportes públicos quando os transportes públicos não tiveram quase investimento nenhum nos últimos anos é pedir uma catástrofe, de certeza absoluta, porque ninguém vai conseguir. Se já muitas vezes tem os problemas que tem, ninguém vai conseguir andar em transportes públicos. E, portanto, confunde-se combater as pessoas com combater as alterações climáticas. Quem fala disso fala da teoria de que o Carlos Moedas não pode construir mais estacionamento em Lisboa porque isso promove o uso do carro. A maior parte das pessoas que têm carro são pessoas de classe média baixa, classe média alta, que pouparam para ter o carro. E eu agora vou punir essa pessoa que teve a vida a trabalhar para ter o carro, dificultando a vida dela, que tem de ir trabalhar para Lisboa. Isso vai trazer algum benefício em termos gerais? Eu não acredito que traga assim tantos benefícios. E, portanto, isso afasta as pessoas das causas. E isso é uma das consequências do discurso catastrófico que se tem tido. Sim. Fala-se muito pouco de esperança. Por isso é que o Obama foi o fenómeno político que foi, por exemplo, lá nos Estados Unidos. É o maior exemplo político que eu encontro de alguém que decidiu apostar tudo no discurso positivo e tudo no discurso de esperança. Eu acho que é isso que falta a Portugal. Até o líder do meu partido, que é o líder da oposição, basta para ele ter o discurso catastrófico de o António Costa é mau, estão a fazer mal ao país, está tudo mal, mas isso não é suficiente. Eu acho que as pessoas precisam de políticos que sejam capazes de falar de esperança e de falar de futuro, que não tenham medo de o fazer. E especialmente a minha geração. A minha geração precisa de ouvir. A minha geração precisa de ouvir gente que diga eu não tenho medo do meu futuro. Eu não tenho medo do futuro. É tão básico quanto isto. Começa assim. E é um ato revolucionário hoje em dia dizer-se isto. E eu não tenho medo do futuro. E aconselho a que as outras pessoas também não tenham. Porque senão não vale a pena. E isto é sobre o 25 de Abril também. Isto é sobre o 25 de Abril. Sim, muito interessante. E se calhar também tem a ver com Covid. As pessoas da tua idade, o Covid foi durante a faculdade.
Ou seja, nem aproveitaram direito à faculdade, não é? E foi mais uma catástrofe, mais um momento em que o mundo ia acabar. E agora ainda a malta que andava no ensino básico e perderam muita. Notou-se isso agora Sim, são outras consequências nos psicológicas. exames de matemática, por exemplo, os resultados do ano passado e tudo mais. Mas sim, a pandemia, não o Covid em si, lá está, mas os lockdowns e tudo mais, depois a malta não gosta de discutir isto também. Há gente que tem muitas certezas sobre tudo e diz que foi tudo mal feito. E eu acho que não há problema nenhum em nós, sendo as decisões foram tomadas na altura do lockdown, na altura da pandemia, fizeram-se os lockdowns, outros países fizeram menos, outros países fizeram mais, outros países obrigaram a tomar-se as vacinas, outros países davam liberdade. E eu acho que não há problema nenhum em nós avaliarmos se realmente as coisas resultaram, em vez de olharmos para tudo o que foi feito durante a pandemia como bom e como trouxe. Porque eu não acho, por exemplo, As pessoas não querem falar de Covid. Não. E houve uma pessoa que há pouco tempo me disse que em 1919 também ninguém queria falar sobre o fim da Primeira Guerra e em 1946 também ninguém queria falar sobre a Segunda Guerra. Mas eu acho mesmo que precisamos ter essa conversa e claro que já aparece aqui e ali, mas não tanto no mainstream media, se quiseres dizer assim, porque não foi tanto as decisões que foram tomadas, foram os fenómenos sociológicos que aconteceram. Pá, eu quase que me sinto, eu sinto gratidão pela lição que foi ter testemunhado em tempo real o aparecimento de uma palavra como negacionista, a forma como essa palavra se tornou sinónimo de gente inferior e suja, a forma como depois essa palavra foi apropriada para outras discussões, usada em relação a pessoas que não estavam alinhadas com outro assunto que não tinha nada a ver. Foi fascinante. Foi mesmo fascinante. E depois ver médicos que vão falar à televisão sobre Covid a dizer coisas como, dizer coisas que para mim são extremistas, como qualquer pessoa que duvide das guidelines do Sistema Nacional de Saúde, das guidelines da OMS, de qualquer uma das guidelines, é negacionista. E é mau. Não, é isso, é uma... Lá está, se calhar tem a ver também com tratarem as pessoas como se fossem burras. Estás a ver? Tipo, se nos pusermos a dizer que existe dúvida, então as pessoas, estás a ver? E depois isso acaba por polarizar muito mais, porque se uma pessoa imagina, uma pessoa que tem um primo que acredita em todas as teorias da conspiração, que lhe está sempre a dizer que está tudo a ser feito contra eles, quando houve uma coisa desse género, aquilo é uma espécie de confirmação dessa mundivisão, que é, o meu primo disse-me que eles estavam todos contra mim, e eles realmente estão-me a tratar como se fosse burro. Claro. Percebes? E se calhar a pessoa que está a tratar como se ele fosse burro não tem nenhum plano maquiavélico, simplesmente acha que toda a gente é burro e então que tem que ser simplista. E isso só, a falta de transparência, a falta de nuance, a falta de, e acho muito importante acontecer essa conversa. Eu não tenho problema nenhum que na altura, porque eu até não fui contra os lockdowns, por exemplo, porque numa altura de crise, especialmente de uma coisa que nós conhecemos muito pouco, se temos líderes eleitos, esses líderes têm de tomar decisões. O que eu defendo é que não há problema nenhum a olhar para trás e avaliar se essas realmente foram boas decisões. E, por exemplo, a questão dos lockdowns não foi uma boa decisão. Ou pelo menos o tempo que demoraram e a quantidade de lockdowns que foram feitos. Sim, ou até ciência que saiu depois, que não existia na altura, que comprovou o que alguns já diziam, que era que não fazia sentido. Claro, não fazia e só trouxe consequências de concentração, de níveis de concentração de riqueza históricos. Fecharam-se centenas de milhares pelo mundo, pela Europa, pelo mundo, pelos Estados Unidos, de pequenos e médios negócios. Sim, exato. Teve consequências grandes e não se querer discutir isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, apareceu um candidato no Partido Democrata são dois, mas o principal contra o Biden, que é o Robert Kennedy. E o pessoal todo ficou quase aquela elite do Washington Post e do The New York Times e tudo mais, ficou parva como é que ele tem 20% nas sondagens. Porque as pessoas não são burras. E não é porque as pessoas são todas negacionistas e são todas malucas. Não, foi porque aquilo que ele diz nesta questão, que eu concordo bastante com ele, é que nós não estamos a discutir seriamente o efeito depravante e o efeito negativo até economicamente que os lockdowns tiveram para o país. E os lockdowns lá nos Estados Unidos criaram $1 bilionário por dia, enquanto que a concentração de riqueza e a disparidade de concentração de riqueza aumentou enormemente. E, portanto, isso foram os lockdowns que provocaram. E não se fala disso. E as pessoas, a malta fica parva como é que um candidato destes tem 20%. E eu aí estou completamente de acordo com ele, por exemplo.
E no outro dia estava num grupo de WhatsApp e partilharam lá uma coisa sobre aquele grupo, acho que se chama habeas corpus ou assim uma coisa. Pronto, era uma marcha de pessoas supostamente negacionistas. E estavam a falar, era um grupo de centenas de pessoas e estavam a falar de todos, pôr todos no mesmo saco. E eu disse, não é? Todas as vacinas têm efeitos secundários, não é? Não é uma coisa só desta vacina. E esta vacina do Covid, pelos vistos, cria miocardites. E pronto, isso já é ciência mais do que Sim. mainstream. E eu disse simplesmente, não é bem assim, imagina, se eu tivesse sido coagido pela sociedade de todas as direções para vacinar o meu filho de 10 anos, e se por acaso eu tivesse tido o azar dele ser os 1 em 10 mil, 1 em 100 mil, 1 num milhão, o que for, a ter uma miocardite e morrer ou ficar com problemas para o resto da vida, eu provavelmente estaria naquela marcha, percebes? É o que tu dizes, empatia. Claro. Ou seja, sim, há de haver pessoas ali que se calhar só estão ali para tentar ter poder, há de haver pessoas ali que acreditam que a Terra é plana, sim, mas existem as pessoas que sofreram muito com os lockdowns e com as Claro. vacinas e com muita coisa. E Maioria. querer abafar isso tudo em nome de, não sei, de fazer parecer, lá está, que foi tudo bem, que é Foi melhor tudo não bem falar feito, isso, exatamente. é pouco empático, parece-me pouco empático. E depois cria tensões sociais que, para surpresa, depois se manifestam eleitoralmente de diferentes formas. Neste caso, lá nos Estados Unidos, 20% dos democratas preferem um gajo que, na cabeça deles, é um tolo anti-vacinas e até pode ser, ele até pode ser completamente contra as vacinas. Mas na questão dos lockdowns, ele tem razão. E nós temos de ter esta capacidade de maturidade, de saber refletir, que é para não repetir os mesmos erros do passado. E isto é uma discussão sobre liberdade também. É uma discussão sobre liberdade, porque eu às vezes penso, a mim dá-me ansiedade de pensar na pandemia, por causa do quão rápido nós obedecemos a regras e tomamos como religiosas certas diretivas que depois se comprovaram que não eram bem assim, por exemplo. Sim, foi assustador. Isso foi outro fenómeno também fascinante de testemunhar. Eu não atribuo maldade a quem tomou essas decisões. Não sou da teoria das teorias da conspiração de que foi de propósito que fizeram isto. Não. Eu acho que tinham a informação que tinham. Decidiram ouvir certos especialistas. Mas também do outro lado havia especialistas com um nome e bastante reputados que defendiam outra coisa, mas decidiram ouvir aqueles especialistas. E com base nessa informação tomaram uma decisão política. Não há problema nenhum nisso. Se a decisão depois é errada, acho que nós devemos de avaliá-la. Sim, é fácil falar daqui destes sofás, mas se eu fosse primeiro-ministro, provavelmente preferiria errar por excesso de zelo, Sim, do que por falta dele, não é? sim. Eu não atribuo maldade ao António Costa. Isso Exatamente, mas é isso. O que foi mais fascinante e assustador para mim foi a obediência cega, a palavra negacionista, porque vê a história, lê história, há sempre uma palavra suja, estás a ver? Em todos os fenómenos que acabam mal, há sempre uma palavra suja. E é isso, é o medo, é o que o medo faz às pessoas. E meio que me tirou alguma esperança na humanidade. Eu sei que tu és uma esperança, mas nós temos um bocadinho a mania que certos comportamentos que aconteceram no início do século XX já não aconteceriam hoje em dia, mas tu introduzes um bocadinho de medo, e tens as pessoas a comprar todo o papel higiênico de supermercado, tens as pessoas sei lá, a serem más umas para as outras por causa da televisão lhes estar a dizer uma coisa que elas não param um segundo sequer para questionar. E isto vamos parar, lá está, vamos parar outro lugar, que é confiança nas instituições e confiança no jornalismo, que é um equilíbrio muito difícil, porque não me lembro quem disse, mas a melhor coisa que tu podes fazer pelas instituições do teu país é seres duro com elas. Porque só se tu fores duro e exigente com elas é que elas vão continuar a ser boas. Evidente. Se tu optares por uma atitude de não, eles são especialistas, tudo o que eles dizem está certo, é o primeiro passo para eles poderem começar a fazer o que quiserem e não haver, não haver exigência. E as pessoas confundem a exigência com as instituições com palavras sujas, como negacionismo, como, Sim. Com fascismo até às vezes. Até antipatriotismo e tudo mais. Estás a falar. A mim já me acusaram por eu estar a tentar a explicar o presente, por exemplo, de falar dos problemas do país e tudo mais, de que eu estou a falar mal do meu país. Não, é pelo contrário, eu estou a tentar
a expor aqueles que são os problemas e vamos depois tentar arranjar soluções para isso. Mas o país é isto atualmente. As pessoas confundem muito isso. Mas naquilo que tu pegaste, e bem, eu até pego noutro sentido de que nem não tanto a questão de tudo o que o Estado diz está certo e tudo o que a malta do Serviço Nacional é que... Ou o telejornal, Sim, assim. exatamente. As pessoas em Portugal têm uma coisa pior, que é o Estado só não faz mais porque não pode. Ou porque não tem condições. E há muito essa ideia. E normaliza-se a mediocridade no Estado. E depois, isso cria tensões. Porquê? Porque o Estado, para aquilo que são os interesses do Estado e os interesses do Governo, é bastante eficiente. E depois exige às pessoas aquilo que não exige a si próprio. E isso causa uma revolta. Eu dou-te um exemplo. Nós tivemos nos últimos 2, 3 anos, Portugal está numa crise. O mundo está numa crise, mas Portugal também está numa crise. Cada vez mais pessoas têm dificuldade em pagar impostos. Sequer a conseguir comprar comida, mas não conseguem pagar impostos, cada vez mais pessoas. Tiveste uma notícia hoje de que a economia paralela atingiu valores recordes. As pessoas tentam fugir aos impostos porque não os conseguem pagar. E a primeira tendência da discussão perante esse problema é como é que nós podemos ir atrás dessas pessoas. Como é que nós podemos punir essas pessoas? Como é que nós, por exemplo, e isto é outro exemplo também, no ano passado, a autoridade tributária bateu recordes de execução de dívida, de dívidas fiscais. Nunca se foi tanto atrás das pessoas que têm dívidas fiscais. Quando as pessoas não conseguem pagar impostos. Não é porque as pessoas não querem, não conseguem. Deve haver quem não queira. Mas a maioria das pessoas, e o valor atinge níveis recorde, é porque as pessoas não conseguem pagar impostos. E, portanto, o Estado não tem problema nenhum em punir as pessoas. Mas, quando as pessoas tentam exigir mais do seu Estado, quando tentam exigir melhores condições no Serviço Nacional de Saúde, quando tentam exigir melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, as pessoas estão erradas. São acusadas de tudo e mais alguma coisa. E eu acho que esta disparidade de exigência que cria também crescimentos de tendências populistas. Porque parece que, parece que qualquer crítica à forma atual como as coisas estão é populismo. É uma palavra má, pronto, também. E não pode ser o caso. Nós não podemos adotar... Já foste acusado de populismo nos teus reels? Sim, constantemente. Pois, porque se pensares, deve haver alguma sobreposição entre quem gosta dos teus reels de indignação e quem gosta de ouvir o André Ventura a indignar-se. Claro, Faz todo sentido. Mas essa é a mensagem que é isso que eu quero... É isso que eu defendo que o líder do PSD deve fazer. O líder do PSD não precisa de fazer acordos de secretária com o líder do Chega. Precisa de falar para as pessoas, a maioria, porque depois também sim há racistas, há xenófobos, há homofóbicos, mas não é a maioria. Precisa de falar para esses eleitores. E as pessoas, o que precisam primeiro é de sentir que são ouvidas. É isso. O país precisa de um processo de cura. O país está há 8 anos, pode parecer que não, ainda vinha no comboio a fazer essa reflexão. O país está há 8 anos envolvido e a andar atrás e a levar constantemente todos os dias com o ego de um homem que só gosta de falar de si, que é o António Costa. Está sempre a falar de si. Vitimiza-se constantemente. Primeiro é vítima da extrema-direita, é vítima de uma conspiração internacional, é vítima dos professores, é vítima dos enfermeiros, é vítima dos próprios ministros que ele nomeia. E estamos sempre nisto. É cultural isso, se calhar, porque nós, se calhar, culturalmente somos um povo de ter pena da vítima, estás a ver? Sim, mais do que admiração por um líder confiante. E aqui dele, mas dele é mesmo o ego. Basta olhar para a última semana. O António Costa, o atual primeiro-ministro, faz uma viagem que não estava na final agenda. Da Taça UEFA. E eu acho que insistir muito neste tema não interessa muito aos portugueses, mas é no contexto que eu vou dar, vocês vão perceber porquê. Mas olha, eu por acaso eu acho que interessava fazê-lo pagar. Pela viagem? Sim. Boa sorte. Não, mas acho que, imagina, é daquelas coisas que eu acho que é simbólico, sabes? Não é extremamente importante, não é muito dinheiro, mas acho que era uma boa oportunidade para sermos exigentes, exigirmos. Isso é verdade. Eu acho que é um erro insistir muito nisso, porque nesses pequenos casos e casinhos, porque não é isso que vai fazer com que as pessoas votem noutros partidos que senão o PS. Mas nessa questão, é um bocado o espelho do tamanho do ego dele. Ele o atual primeiro-ministro anda a fazer campanha pela Europa já há muito tempo para um cargo europeu.
e lança-se constantemente, e nós estamos na última semana fartos de discutir se ele vai ter um cargo europeu ou não. Ele próprio faz de propósito, lança as notícias, vai visitar o Orbán, senta-se ao lado do Orbán, sem estar na agenda, sem haver necessidade, haver um jogo de futebol. Faz isso de propósito, e eu acredito, que é para depois poder dizer aos jornalistas, mas eu não quero ter nenhum cargo europeu, só para ser falado. E isto é uma demonstração do que é o ego dele, estás a perceber? E eu acho que nós estamos A irreverência como forma de gerar notícia. Sim, exatamente. Eu acho que é mesmo isso. As pessoas dizem, pá, ele foi lá, começam as conspirações, foi lá falar disto, foi lá falar daquilo. Não, ele só foi lá, que ele era para ser notícia, e para depois virem com a conversa, e depois há outro tipo de... isto desencadeou líderes do grupo europeu dele a dizer que o apoiariam se ele quisesse ser líder, se quisesse ter algum cargo europeu, e desencadeia ali um ciclo noticioso que é o que ele quer. E nós estamos há 8 anos nisto. As pessoas é que já andam há tanto tempo nisto. Então eu, que tem sido a minha realidade política praticamente desde que eu sou adulto consciente, de que corre-se o risco de achar-se normal que o primeiro-ministro tenha um ego do tamanho de sei lá o quê, estás a perceber? E que esteja constantemente a falar de si, dos seus problemas, a vitimizar-se, a dizer que é vítima de conspirações, a dizer que é vítima de ataques políticos. E tem sido até assim a forma como ele se safa muitas vezes de grandes discussões. Esta discussão dos professores, que é uma discussão, uma luta muito justa dos professores, conseguiu encostar o assunto para canto. Os professores são racistas. Porque os professores usaram uma caricatura nos cartazes dele, não viste esse caso? Estavas na Índia, se calhar. E estavas, por acaso, devias estar mesmo. E uns professores usaram uma caricatura em que ele estava com o nariz de porco, porque é uma alusão ao Orwell, e ele disse que era um ataque racista. Por ele ser indiano? Sim, por ele ser indiano. Ter feições indianas. Exatamente. E ele, pronto, disse, e conseguiu empatar. Os professores são racistas, ponto. E tem sido esse o modus operandi deles, estás a perceber? E as pessoas estão a levar com isto há tanto tempo que depois têm medo de agir e acham que isto é o normal, nós acham que é normal. Eu lembro-me do Passos Coelho, os últimos anos dele como primeiro-ministro. Eu acho que não existiu político português nos últimos anos mais insultado que o Passos Coelho. Eu não vi uma única vez o Passos Coelho a vitimizar-se. Uma única vez. Metiam cartazes com a cara dele a fazer alusões ao Hitler, cara dele em macacos, metiam-no em posições sexuais com a Merkel. Eu nunca o ouvi a vitimizar-se. E se calhar porque também pensava, sabia que isso ia acontecer, não é? Sendo o primeiro-ministro. É uma questão de caráter. E eu acho que as pessoas passam paninhos brancos nessa parte dele que não deviam passar. Não deviam passar. E tanto é que deixámos andar e ele agora pensa que pode fazer o que pode. E anda aqui numa ego trip. É basicamente isto. Que coloca o país em suspenso. Portugal está completamente suspendido, está em piloto automático, enquanto o primeiro-ministro anda a fazer campanha pela Europa porque quer um cargo europeu e pronto, nós temos de o pagar. Mas não é estranho, tendo maioria absoluta, ou seja, tendo todas as condições para fazer muita coisa acontecer, estar em piloto automático? Não devia ser ao contrário? Porque o Partido Socialista não tem o ímpeto reformista. O Partido Socialista, na história do país, sempre foi o partido conservador. Sempre foi o partido que quis manter as coisas como estão e não tanto reformar o país. Estão no poder, sempre. Exato, porque para que é que interessa eu combater a subsídio-dependência em Portugal? Se a subsídio-dependência em Portugal beneficia-me porque as pessoas vão votar em mim porque sou eu, supostamente, que lhes dou os subsídios. Mas Paulo José mesmo sou o PSD. Voltando àquela conversa de há bocado que o PSD e o PS... Mas não são, porque quando o PSD tem experiências de governação, podemos olhar para mais recente até, embora tivesse um memorando de entendimento, aquilo que foi o ímpeto do governo PSD foi desprender as pessoas do Estado. Foi, por exemplo, colocar um limite ao subsídio de desemprego. Foi, por exemplo, fechar fechar um... Austeridade. Não é austeridade em si. Claro que depois há ali coisas que foram feitas que não foi feitas por vontade política, foi porque havia um memorando, um conjunto de coisas que nós tínhamos de executar. Mas, por exemplo, fechar-se um número recorde de empresas públicas que não estavam a fazer nada, e isso são coisas que o PS nunca faria, porque o PS o que quer é uma máquina grande do Estado. E uma máquina grande do Estado cria cidadãos obedientes. Claro que os cidadãos são obedientes a partir do momento em que, quando há uma crise, 2/3 da população fica dependente do Estado para se alimentar. Obviamente, isso tem um efeito social nas pessoas. E o meu partido tem medo de repetir muito e de falar como
com este tipo de discurso de libertar as pessoas do Estado, porque, primeiro, tem medo que se repita o que aconteceu em 2015, embora o meu partido tenha ganho, mas, acima de tudo, porque tem medo da reação das pessoas. E eu acho que o sinal até que as pessoas nos deram em 2015, depois daqueles anos difíceis e depois daqueles anos de tentar desprender as pessoas do Estado, mesmo assim darem uma vitória bastante grande ao partido, eu acho que foi um sinal que nós devíamos voltar a ouvir. Mas não, nós deixamos que a esquerda decida o que é que nós temos. Tu vês isso como sinal de que as pessoas entendem que Sim. há coisas que se calhar são difíceis politicamente Sim. e podem até ser difíceis Claro. para algumas pessoas da população, mas que são boas para o país. E vão ser difíceis no curto prazo. Sim. No curto prazo. Mas no médio e longo prazo vai trazer benefícios. Tanto é que a bonança económica dos primeiros 5 anos de mandato PS, António Costa, beneficiou bastante por causa dessas reformas que foram feitas nesse governo. E, portanto, é o que eu digo sempre. Eu, enquanto agente político, a minha ambição tem de ser sempre a de libertar as pessoas da dependência das minhas decisões enquanto agente político. Que as pessoas não estejam tão dependentes daquilo que eu faço enquanto político, que tenham autonomia financeira. É uma visão bastante liberal, faz sentido. E lá está, a iniciativa liberal apareceu agora há pouco tempo, mas já existia liberalismo e partidos liberais em Portugal, ou tendências liberais. E, portanto, para mim é isso. Voltando aqui para a tua vida pessoal, há uma coisa no teu Instagram que é The Office, temporada 5, episódio 28, 18 minutos e 44, que eu nunca tive paciência para ir ver o que é que é. O que é que é? Uma das séries que eu mais gosto é o The Office. É genial aquilo. O americano. E aquilo é de um episódio, do momento em que o Michael, eu não sei se tu alguma vez visto. Sim. Em que o Michael está é o episódio em que eles vão a uma festa num parque. Não sei se tu te lembras, e tem vários jogos até. E o Michael. Há um sumo wrestler. Sim. No fim do episódio, a Pam tem a coragem e consegue andar em cima das labaredas. É esse. E que o Michael volta a encontrar a antiga namorada dele, que ela tinha ido embora. Ok, esse é outro. Contam imensas empresas. Exato. Contam imensas no jardim e tudo mais. Pronto. E ele tem uma frase que diz: I'm in no rush. Não tenho pressa nenhuma. E isso para mim é um bocado como eu sou na vida também. Tipo, não tenho pressa nenhuma. E acho que as pessoas têm muita pressa para fazer as coisas. E aquele momento ali, é de uns momentos, de todo o conteúdo que eu alguma vez vi, até conteúdo mais sério, foi dos momentos que mais me disse a mim. Tipo, tem a ver com amor, não é? Não no só, caso dele. mas não é não só. É em tudo, para mim é em quase tudo na vida, que é a questão de que até a forma como ele o disse é libertador, estás a perceber? Quando tu te libertas do facto de não precisas ter pressa para fazer as coisas, por exemplo, na política, as pessoas vivem obcecadas. Eu tenho amigos, colegas e camaradas de partido que entram nos partidos e que entram, eu quero ser deputado e eu preciso de ser isto até aos 23. E eu preciso ser isto até aos 26. E eu preciso ser isto porque senão eu não posso ser isto aos 30. E isso, para além de ser uma postura errada de estar na política, mata-te por dentro. E na questão dos cargos políticos, transportando isso, tu não podes ter pressa, porque ter pressa é sinal de que tu não tens as melhores intenções para ir para o cargo político. Os cargos políticos acontecem, não se querem. Eu acho que esta é a minha postura. E portanto, desse momento da série, para mim, é uma filosofia de vida, não ter pressa. Mas se calhar acontecem também por se ter ganho visibilidade pelo caminho, que é uma coisa que também estás a fazer, não é? Estás a ganhar visibilidade. Sim. É o método menos tradicional. Tu antigamente, como existia a hierarquia, existia o gatekeeping das juventudes partidárias e dos partidos, era conhecido quem reinava na hierarquia. Era a única forma que tu tinhas de falar com a sociedade enquanto agente político. Hoje em dia tu pegas numa câmara e falas. E se fores carismático e interessante... E dás a volta. Se as pessoas dás a volta... Já existia em comentário político nas televisões, se calhar um bocadinho. Mas se calhar mesmo aí era escolhido. Era escolhido pelo partido. E hoje em dia eu conheço gente que só vai falar à televisão porque é a estrutura que diz que tu vais lá falar. Mas eu não preciso pedir autorização a ninguém para falar. Não preciso que ninguém me indique que eu tenho de falar. E é uma coisa muito boa da internet. A internet, quanto muito foi bom por causa disso, porque abalou completamente as estruturas tradicionais. Muitos dos conflitos que nós temos hoje é por causa desse abalo das estruturas convencionais. Ao início, alguns estranham. Outros agora já começam a aceitar.
outros veem valor nisto, estás a perceber? E uma coisa que tem acontecido nos últimos anos... Não, claro que vem valor, porque o que vale na política é reconhecerem a tua cara. Até há bocado estavas a dizer de Luís Montenegro, um dos problemas é as Sim, pessoas não conhecerem a cara deles. Então, se é isso que realmente vale, então ganhar visibilidade parece-me uma estratégia rápida e melhor, se claro, conseguires. claro, só que como tu tens de ver isto, são seres humanos e a inveja é uma coisa muito humana, estás a perceber? E então aquele gajo tem mais visibilidade que eu, mas então eu é que tive o trabalho todo de ser eleito líder da JS ou da JSD, tive de andar ali a sofrer e a anular-me, e este gajo pega numa câmara e as pessoas ligam mais a ele do que a mim, e havia muito essa tendência. Felizmente hoje no meu partido tem muita gente, especialmente líderes eleitos, o atual líder da JS tem muitos, que veem a importância disto e ajudam-me, elogiam-me e tentam-me dar apoio e tudo mais, que é o que tem de acontecer. A inveja não leva a lado nenhum. E portanto, a melhor coisa que a internet fez foi isto. Eu não preciso de pedir autorização a ninguém para falar, estou aqui. Preciso que tu me convides para vir aqui. Não, mas ainda por cima, tu sendo do Norte e tendo um sotaque completamente diferente da maior parte das pessoas, se calhar, que fazem parte do núcleo do partido em Lisboa, Claro. tipo, deve ser especialmente, tipo, um foco irritante para eles. Nunca aconteceria noutra altura. As pessoas não têm noção do quanto da televisão portuguesa é controlada por uma elite lá de Lisboa. As pessoas não têm noção Eu disso. tenho um bocadinho. Pronto, tu tens noção, mas há muita gente que não tem noção. E hoje em dia não precisas. Hoje em dia tu és conhecido, não precisas de ir à SIC, não precisas de ir à TVI. As pessoas podem ouvir a tua opinião, podem ter acesso à tua opinião. E isso é um choque muito grande, claro. Porque não és controlável. E Adoro. eu não faço questão de ir à televisão. Por exemplo, convidaram-me, achei benéfico. Não faço questão de fazer vida daquilo, porque até é um meio pouco orgânico, eu não vejo valor nisso. Sim, não dá tempo para Não dá aprofundar. tempo para aprofundar e o que se quer de uma conversa, acredito eu, não é o clipe para abrir o telejornal. É tu teres ali 2 horas tu a falar realmente com alguém com quem tu discordes ou concordes De um onde bocadinho consigas mais. sacar um reel de 1 minuto e meio Também que podes, chega depois isso a também meio pode. milhão. Exato, isso também podes fazer. Pá, isso com o tempo eu acho que vai mudando e felizmente tem mudado, tem mostrado. Aliás, eu acredito que isto aqui tem muito mais valor político do que eu ir a uma rádio ou eu ir a uma televisão. Até este podcast em específico, eu ir aqui, tem muito mais valor político do que eu ir à televisão. Aquilo que os podcasts hoje são para os políticos ou para as causas políticas ou para o discurso, foi aquilo que a televisão foi, por exemplo, para o Kennedy, nos anos 60, em que a televisão não era algo instrumentalizado politicamente. E ele soube, uma cara bonita, um gajo que fala bem, e soube instrumentalizar aquilo, soube falar e soube canalizar a sua mensagem para aquilo. E isto, o político que mais rápido, e os políticos mais rápido compreendem o poder da internet e o poder dos podcasts, são os políticos que vão ter mais sucesso. Tivemos experiências disso, Brasil, Estados Unidos, se não fosse a internet, Trump nunca teria sido presidente, nem o Bolsonaro teria sido presidente. E portanto... Boa, meu, olha, parabéns por seres um revolucionário Obrigado. opá, é fixe. Eu tenho mais 13 anos do que tu, por isso ainda é um bocadinho, tipo, não somos próximos o suficiente para eu sentir que és da minha idade e por isso, pá, é fixe ver pessoas como tu interessadas e envolvidas e, opá, e parabéns pelo teu percurso até agora e vai ser fixe Obrigado. acompanhar-te e se isto continuar muitos anos, has de cá voltar. Sim, eu tenho de voltar, senão não te perdoo também. Quando fores primeiro-ministro arranja-me um tacho, claro. Nunca vai acontecer, mas está bem. Obrigado por terem estado por aí. Se gostaram e veem algum valor nisto, contemplem tornar-se mecenas. Contemplem também partilhar com alguém isto que possa gostar. Se não, like, comentário, isso tudo ajuda no algoritmo. E acho que é tudo. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, Gaspar. Obrigado. Sim, gato.